Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, o Talarico. Capítulo 261. Você vai embora amanhã. Não preciso te lembrar de novo como proceder, preciso? Yoichi afastou o cabelo grudado no rosto de Conan devido ao suor e continuou falando com a mulher frágil e fria. Contanto que você consiga derrotar a Terra da Chuva, você ganhará sua liberdade e Nagato será tratado com mais conforto na prisão. Mas quanto mais rápido você assumir o controle da Terra da Chuva, maior será sua recompensa. Ao ouvir isso, Conan lançou um olhar frio para o homem que se vestia à sua frente e respondeu em tom gélido: eu entendo. O motivo pelo qual ela manteve esse relacionamento com Yoichi foi, em parte, para manter Nagato vivo na prisão. O segundo motivo foi que Yoichi lhe prometeu que assim que a Terra da Chuva fosse tomada, ele garantiria que seus cidadãos vivessem, assim como aqueles que antes dependiam da Akatsuki. Esse era o ideal original de Aiko. Se ela pudesse mudar a vida do povo da Terra da Chuva, Conan estava disposta a ceder. Ela já havia feito isso por Nagato uma vez. Depois da primeira vez, sua tolerância aumentou. Ótimo. Diga adeus à sua família, alguém entrará em contato com você em breve. Yoichi disse antes de desaparecer da prisão subterrânea usando a técnica do deus voador do trovão. Depois que Yoichi saiu, Conan recuperou um pouco das forças e começou a se limpar. Assim que terminou, saiu da cela. A porta havia sido deixada aberta, embora aquele desgraçado tivesse se aproveitado dela uma última vez antes de sair. Conan caminhou até a cela de Nagato e disse: Nagato, estou indo embora. É sobre aquela missão que discutimos, não é? Depois de falar, Nagato ficou em silêncio. Desde que descobrira que havia sido enganado, não sabia se queria viver ou morrer. Mas ao descobrir o preço que Conan pagou para ajudar Konoha a tomar o país da chuva e salvá-lo, Nagato enterrou seu desejo de morte profundamente em seu íntimo. Mesmo que fosse só por Conan, ele tinha que sobreviver. Obrigado, Conan, por tudo que você fez por essa pessoa inútil. Não, Nagato, você é minha família. Conan o interrompeu. Ela, Aiko e Nagato vagavam e se apoiavam mutuamente desde os 10 anos de idade. Tornaram-se inseparáveis. O quinto Hokage me prometeu que não dificultaria as coisas para você. Assim que eu ajudar Konoha a assumir o controle da Terra da Chuva e alcançar grande mérito, Konoha pode até nos libertar. Nagato balançou a cabeça e Conan continuou. Nagato, estou indo agora. Hoje é o dia em que partiremos. Sim, Conan, fique segura. Nagato só conseguiu dizer essas palavras. Com seu Rinnegan destruído, as pernas aleijadas e o chakra selado, ele sabia que Konoha o mantinha vivo para garantir que Conan cooperasse. Ela havia concordado com o plano por ele. Quando Conan saiu da prisão subterrânea e subiu as escadas, os guardas já haviam recebido ordens para libertá-la. Eles já haviam destrancado remotamente o mecanismo de controle das portas da prisão muito antes, mas a demora em seu surgimento os deixou perplexos. No entanto, ao perceberem que a companheira de Conan permanecia dentro da prisão, os guardas presumiram que ela havia se despedido. O terceiro ao quinto andar da prisão dos guardas só tinha vigilância externa, não dentro das celas. Para evitar que os prisioneiros destruíssem o equipamento de vigilância, os guardas não se preocuparam em instalá-lo lá dentro, o que convenientemente permitiu que Yoichi agisse como quisesse. Depois que Conan saiu do posto de guarda, 2 shinobi de Konoha aguardavam do lado de fora, Nara Shikaku e Uchiha Shizui. Um era responsável por executar o plano enquanto tomava decisões imediatas, e o outro ficaria responsável por Anzo. Afinal, Konoha estava mirando a fundação de Amegakuri, e Anzo certamente não ficaria de braços cruzados. Shizui, o segundo Uchiha mais forte depois de Yoichi, foi encarregado de lidar com o chamado semideus do mundo shinobi. Anteriormente, com apenas o Mangekyou Sharingan, Shizui poderia não ser páreo para Anzo, dado o ambiente de Amegakuri e o poder de Anzo. Mas agora, com as células de Hashirama e o vírus Extremis, Shizui conseguia manter o estágio de guerreiro blindado do Susanoo por longos períodos. Além disso, Shizui era considerado o segundo usuário mais forte de Genjutsu, e sua cintilação corporal único desequilibrava ainda mais a balança. Anzo talvez não tivesse chance contra Shizui. Estamos esperando por vocês há algum tempo. Deixem-me apresentar-me. Sou Nara Shikaku, capitão da unidade de elite de Konoha e estrategista desta missão. Este é Uchiha Shizui, o líder da força-tarefa que tem como alvo a Megakuri. Shikaku cumprimentou Conan e então começou a explicar a missão. De acordo com nossas informações, sua Akatsuki ainda detém uma influência significativa na Terra da Chuva. A decisão de Anzo parece ter saído pela culatra. Embora ninguém mencione a Akatsuki abertamente, muitos cidadãos continuam se ajudando em segredo. Você se saiu bem. Nesse momento, Shikaku não pôde deixar de pensar em Yoichi. O quinto Hokage havia conquistado o coração de quase todos os cidadãos de Konoha por meio de sua rede de negócios, o que também influenciava os ninjas da vila. Assim, quando chegou a hora de escolher o quinto Hokage, o resultado nunca esteve em dúvida. Quando chegarmos à Terra da Chuva, Conan-san, sua primeira tarefa será reunir os membros restantes da Akatsuki e começar a desenvolver a área. Nosso objetivo é convencer as pessoas a se juntarem à Terra do Fogo dentro de 2 meses. Esta é a cidade onde a Akatsuki outrora prosperou. Shikaku então encontrou um lugar para sentar e explicou meticulosamente o plano para Conan. Com o apoio material de Konoha, não seria difícil conquistar o povo próximo às fronteiras da Terra da Chuva. Nações pequenas raramente cultivam orgulho em sua população, especialmente em um lugar com poucos recursos como a Terra da Chuva. Embora em melhor situação do que a Terra do Vento, o povo de lá mal conseguia sobreviver. Nessas épocas, quem quer que fornecesse sustento era visto como um benfeitor. Uma vez que esses civis estivessem do lado de Konoha, se Anzo tentasse alguma coisa, Konoha teria desculpa para intervir. Konoha tinha um interesse pessoal na Terra da Chuva. A sudoeste da Terra do Fogo, havia apenas 2 países problemáticos. Um era a Terra do Vento, com Sunagakure, e o outro era a Terra da Chuva.
Outras nações como a Terra dos Ursos ou a Terra dos Demônios não representavam nenhuma ameaça. Agora, o trio de clãs Ino Shikasho havia se submetido completamente ao comando de Yoichi, sem questionamentos. O plano era sua concepção geral, e Shikaku o havia refinado com base em informações. Shikaku também supervisionaria sua execução, e se houvesse algum erro, ele seria o responsável. Depois de explicar o plano, Shikaku perguntou: Conan-san, você entendeu? Conan, com uma expressão vazia, assentiu. Entendido. Fique tranquilo, farei o meu melhor para completar a missão. Bom, nesse caso, vamos embora. Está tudo pronto na aldeia. A mente de Shikaku, no entanto, estava repleta de sentimentos contraditórios. Até pouco tempo atrás, eles eram inimigos ferrenhos, mas agora aquela mulher de cabelos azuis estava cooperando com eles. Embora Nagato tenha matado muito shinobi de Konoha, Shikaku teve que admitir que, com a dedicação quase religiosa de Conan, seus esforços para anexar a Terra da Chuva seriam muito mais fáceis. O próprio Yoichi poderia ter lidado com isso mais rapidamente. Ele poderia ter massacrado todos os linhadura de Amegakuri e, aos poucos, assumido o controle da nação. Mas Yoichi preferia que os shinobi da vila realizassem a tarefa. Segundo ele, antes de me tornar Hokage, eu corria por toda a vila. Agora que sou Hokage, ainda devo correr por toda parte? Qual o sentido de ser Hokage então? Além disso, Yoichi frequentemente tinha seus próprios assuntos para resolver. Seu clone de madeira já havia tomado conta das veias de dragão de Horan, constantemente refinando energia genética ali, que o clone transmitia de volta ao seu corpo original. Lenta, mas constantemente, o acúmulo de energia estava crescendo, e Yoichi sentiu que seu progresso nessa área estava prestes a atingir níveis planetários. Em menos de 3 anos ele estava prestes a romper o nível planetário, e seu corpo original nem sequer estava treinando, tudo graças ao trabalho duro do clone. Depois de deixar o lado de Conan, Yoichi chegou ao local onde estava cultivando seu clone. 2 anos de cultivo tornaram o clone espiritualizado altamente compatível com o corpo. Sua aparência e características eram quase idênticas às de Yoichi, pois havia sido clonado a partir de suas células. Clique. Yoichi parou a máquina. A enorme câmara de cultivo parou de funcionar e, à medida que o fluido nutriente se esvaía, os olhos do clone se abriram repentinamente. O clone agora possuía o Kamui Mangekyou Sharingan. O clone saiu do espaço e desapareceu. Quase simultaneamente, o espaço ao lado de Yoichi se distorceu, e o clone emergiu da dimensão Kamui. Muito suave, quase instintivo. Há uma quantidade razoável de chakra também. Embora o corpo esteja apenas no nível de uma pessoa de 14 ou 15 anos, a base é incrivelmente forte. Yoichi colocou a mão no ombro do clone, trocou o chakra e imediatamente entendeu sua condição geral, incluindo a sensação de usar o Kamui. A alma e a consciência do clone pertenciam inteiramente a Yoichi. Ele podia fundir o clone espiritualizado de volta a si mesmo a qualquer momento. A base é muito boa. Os vírus Uchiha, Senju, Shikotsumiyaku e Extremes. Haveria algo errado se não houvesse uma grande quantidade de chakra. O chakra do clone excedia em muito de um Jounin, chegando quase ao nível de um Kage. Vamos testar isso. Yoichi então prendeu os brincos Potara no clone, um na própria orelha e outro na do clone. No segundo seguinte, Yoichi sentiu uma força avassaladora puxando-o em direção ao clone. Eles colidiram, e após um clarão de luz intensa, um novo Yoichi emergiu. Incrível! A fusão é realmente incrível. Yoichi olhou para as mãos. A onda de chakra parecia ter consumido o chakra de várias bestas com cauda de uma só vez, só que desta vez a sensação era ainda melhor. Se o poder do clone fosse comparável ao do original, a fusão poderia amplificar sua força em várias vezes. Kamui. O espaço se distorceu e em um instante, Yoichi desapareceu da sala de cultivo e apareceu acima do rochedo do Hokage de Konoha. A velocidade dessa transferência é quase igual à da técnica do deus voador do trovão, e dentro do meu alcance de percepção, posso me teletransportar livremente sem precisar da marca Iraishin. Com esse pensamento, Yoichi olhou para o céu. O tempo estava bom hoje. Mesmo durante o dia, a lua estava visível. Quase me esqueci. O gigante Tenseigan também está próximo do poder dos 6 caminhos. Pode até haver registros do passado de Amura e Agoromo na lua. Yoichi ponderou por um momento. O clã Otsutsuki na lua poderia estar envolvido em um conflito, o que eventualmente deixaria Otsutsuki Toneri como o único sobrevivente, vigiando o mundo shinobi da lua. Embora incerto qual método Toneri usou, definitivamente era algo que poderia beneficiar Konoha. O Tenseigan pode ser complicado, mas o Kamui Mangekyou ainda é bastante útil. Devo clonar outro corpo? Após alguma consideração, Yoichi decidiu clonar outro corpo. Trocar os olhos entre os clones era problemático, e este clone era geneticamente mais inclinado ao Sharingan. Mesmo que ele implantasse o Rinnegan, poderia não ser a combinação perfeita. Era melhor criar um novo clone, desta vez com o Byakugan do clã Hyuga como base genética. Depois que Yoichi tomou sua decisão, ele planejou coletar amostras genéticas de Otsutsuki Toneri, Hyuga Hinata e Hyuga Nabi para determinar quais genes eram mais adequados para criar um clone do Tenseigan. Quando finalmente se fundiu com o clone de Tenseigan, Yoichi se perguntou quanto seu poder aumentaria. Um clone de Tenseigan adulto teria força comparável ao nível dos 6 caminhos. Além disso, os brincos Potara podiam fundir suas habilidades. Yoichi agora ansiava por ver a fusão das habilidades do Rinnegan e do Tenseigan. Capítulo 262. Pessoal, esta é a nossa última chance. Se expulsarmos Pakura e seu grupo, Sunagakure continuará sendo nossa. Nossos antecessores construíram Sunagakure até onde ela está hoje e a confiaram a nós. Portanto, juro pelo meu título de 4º Kazekage que jamais deixarei Sunagakure cair nas mãos de forasteiros.
Rasa declarou resolutamente ao grupo reunido. Aqueles que se reuniram ali eram os indivíduos mais confiáveis de Sunagakure, a última esperança para proteger a vila. O gabinete do daimyo também prometeu que se defendermos Sunagakure, o orçamento militar será quadruplicado para ajudar a reconstruir a vila. Com esse dinheiro, mesmo que paguemos um alto preço esta noite, contanto que protejamos Sunagakure, podemos nos recuperar. Essa foi a promessa feita pelo daimyo da Terra do Vento. Até o daimyo mais tolo sabia que Sunagakure não poderia cair. O emissário que haviam enviado ao daimyo da Terra do Fogo foi mandado embora sem nunca ter conhecido ninguém. Quando o daimyo da Terra do Vento ouviu a notícia, sentiu um arrepio na espinha. Sem uma vila shinobi, o País do Vento não teria força militar. Os poucos guardas que restaram na propriedade do daimyo não teriam chance contra uma única onda de shinobi de Konoha. O País do Fogo claramente pretendia exterminar o País do Vento. Percebendo isso, o daimyo do País do Vento desistiu de qualquer ideia de se entregar a essa ideia. Além de prometer apoio a Sunagakure, enviou emissários em busca de ajuda nas terras da terra, da água e do relâmpago. Mas primeiro, Sunagakure precisava resistir. Não poderia cair em um curto espaço de tempo. De acordo com o plano da anciã Chiyo, assim que expulsarmos Pakura e seu grupo e protegermos completamente a saída leste, agiremos como se estivéssemos preparados para uma última resistência desesperada. Konoha pode não forçar uma batalha até a morte. O futuro de Sunagakure depende desta noite. As palavras de Rasa despertaram a determinação na sala. Todos estavam prontos para lutar até a morte. Para esta noite, eles distribuíram todas as suas etiquetas explosivas kunai e shuriken. Até Chiyo entregou todos os seus venenos aos usuários de marionetes. Os ninjas de reconhecimento de Sunagakure já haviam detectado a presença de ninjas de Konoha. Tanto o primeiro quanto o segundo Hokage supostamente estavam acampados fora da vila, e as forças de Pakura frequentemente deixavam a vila. Sair. Com essa ordem, os shinobi de Sunagakure se dispersaram rapidamente para começar sua operação. Esta noite era uma noite sem lua e ventosa. Dentro de Sunagakure, com exceção de alguns postes de luz, a vila estava quase completamente escura. A infraestrutura da vila era precária, com apenas algumas luzes de alta voltagem e postes de luz espalhados pelo local. A falta de iluminação fazia das patrulhas noturnas um verdadeiro teste para a visão do shinobi. Grupos de ninjas de Sunagakure se reuniram rapidamente, embora não ousassem se aproximar muito, temendo o Byakugan do shinobi de Konoha. Rasa também estava preocupado em ferir os civis, então eles escolheram atacar em áreas que sabiam estarem vazias. Embora quisessem expulsar o grupo de Pakura e os ninjas de Konoha, Rasa não estava disposto a prejudicar seus próprios aldeões. Se o fizesse, seus próprios shinobi poderiam se rebelar contra ele. Depois de chegar furtivamente às posições planejadas, Rasa avistou vários shinobi do grupo de Pakura patrulhando a área. Liberação magnética, enterro em pó de ouro. Rasa reuniu seu chakra, juntou as mãos e liberou sua técnica característica de liberação magnética. Uma vasta onda de pó dourado surgiu do chão como um maremoto, avançando em direção ao horizonte. Naquela área, as únicas pessoas presentes eram os ninjas de Pakura ou civis leais a eles. Rasa não faria mal ao seu próprio povo, mas não tinha tais reservas contra aqueles que traíram Sunagakure. Estrondo. Estrondo. O pó de ouro varreu tudo em seu caminho. Até mesmo prédios de tijolos sólidos ruíram em segundos sob a força avassaladora do pó de ouro. A onda de ouro rapidamente transformou aquela parte da vila em um campo de batalha. Mas de repente, uma voz soou, assustando Rasa. Mokuton, Mokujueki. Mokuton, Jukai Kotan. Bum, bum, bum. 3 enormes paredes de madeira se ergueram do chão, detendo a onda de pó de ouro que se aproximava. Então, o chão tremeu quando enormes troncos e galhos de árvores brotaram da terra, engolfando a onda de pó de ouro. Normalmente, 2 usuários da mesma Kekkei Genkai se anulavam mutuamente, deixando a batalha para as reservas de chakra. No entanto, o Mokuton de Senju Hashirama estava um nível acima dos demais. Mesmo com a mesma quantidade de chakra, seu Mokuton podia sobrepujar outras técnicas de linhagem. À medida que a floresta se expandia em sua direção, Rasa não teve escolha a não ser usar mais ninjutsu. Os ninjas de Sunagakure que o seguiam também lançaram suas técnicas mais poderosas na tentativa de destruir as árvores. Liberação magnética, lâminas de pó de ouro. Liberação de vento, técnica do cortador de vento. Fantoche negro, chama carmesim. Além de vários ninjutsus e técnicas secretas, inúmeras kunai com selos explosivos eram lançadas, destruindo constantemente as árvores que se aproximavam. Mas para cada árvore destruída, 5 ou 6 outras brotavam em seu lugar. Droga! Eles não têm fim. Socorro! Alguém, ajude! Ah! Centenas de shinobi de Sunagakure utilizavam suas técnicas, juntamente com milhares de selos explosivos, causando explosões estrondosas que abalaram a vila e acordaram seus moradores. Muitos civis estavam tomados pelo medo, aterrorizados com a possibilidade de uma batalha ter começado dentro da vila. Somente essa avassaladora barragem de ataques mal conseguiu deter o avanço da floresta. No entanto, dezenas de shinobi de Sunagakure já haviam sido engolidos pelas árvores antes que pudessem escapar. Rasa, em choque, murmurou, o primeiro Hokage. Como isso é possível? Nossos falcões batedores confirmaram que você estava fora da vila. Naquele momento, 2 figuras pularam em uma árvore próxima, uma das quais era Senju Hashirama, o primeiro Hokage, cuja visão encheu Rasa de pavor. A outra era ninguém menos que Pakura, a quem Rasa odiava de todo o coração. Rasa, você é realmente tola por se precipitar nessa armadilha. O segundo Hokage armou tudo isso só para você, e você caiu direto nela, disse Pakura, presunçosa. Quanto mais desespero via no rosto de Rasa, mais feliz ficava. Ver a incompetência dele só lhe confirmou que sua decisão de se voltar contra ele fora a mais acertada. Se ela tivesse aceitado sua liderança, a estupidez dele a teria levado à ruína. Pakura, foi Sunagakure que te criou, e agora? Calha a boca, seu idiota.
Se você não tivesse me traído para Kirigakuri, eu ainda seria o usuário da liberação de calor de Tsunagakuri. Agora, que escolha lhe resta se não se render? As palavras de Pakura ecoaram enquanto um grande número de ninjas de Konoha e Tsunagakuri emergiam da floresta ao redor. O Jukai Kotan de Hashirama havia transformado a área no campo de batalha perfeito para as forças de Konoha. Muitos ninjas estavam agora posicionados atrás das enormes árvores, esperando o sinal para lançar seu ataque às forças de Tsunagakuri. Desista quarto Kazekage. Continuar esta luta só resultará em sacrifício sem sentido, insistiu Hashirama. Ele não queria lutar dentro da vila. Seja com sua técnica do homem da madeira ou com a arte sábia, Mokuton, a destruição que poderiam causar era grande demais. Se ele perdesse o controle, a vila inteira poderia ser arrasada. Ele se lembrou de como, durante sua batalha com o Uchiha Madara, eles alteraram a paisagem e até destruíram uma ilha do outro lado do mar. Não há medo em Tsunagakuri. Hasa, resoluto, recusou-se terminantemente a se render. Ele jamais se permitiria ser prisioneiro de Konoha. Então não tem escolha. Mokuton, técnica do clone de madeira. Hashirama bateu palmas e 10 clones de madeira se separaram de seu corpo. Se Hasa se recusasse a se render, teria que lutar com cuidado para não ferir os civis. Vendo isso, Pakura perguntou: Primeiro Hokage, o que você está fazendo? Estou montando uma barreira. As consequências desses jutsus podem causar muito dano aos civis, respondeu Hashirama com um sorriso. Não se preocupe com o meu chakra. Contanto que não utilizasse suas duas técnicas mais poderosas de arte sábia, Mokuton, suas reservas de chakra poderiam sustentar uma batalha intensa por muito tempo. Quanto ao shinobi de Tsunagakuri, Hashirama não subestimava, mas eles não eram páreo para o shinobi de sua época. No período dos estados combatentes, até mesmo uma criança de 5 ou 6 anos não podia ser menosprezada. Pakura, vendo as ações de Hashirama, voltou sua atenção para Hasa. Queria aproveitar aquela rara oportunidade para terminar tudo com ele de uma vez por todas. Selo da maldição do sábio. Uma vasta quantidade de energia natural invadiu o corpo de Pakura através de seu selo amaldiçoado. Sua pele empalideceu e um único chifre cresceu em sua testa enquanto seu corpo se enchia do poderoso chakra da arte sábia. Modo sábio? É da caverna Ryushi. Hashirama, sentindo a mudança em Pakura, pensou consigo mesmo. Havia apenas 3 fontes de artes sábias, e o modo sábio de Pakura tinha uma forte aura serpentina. Liberação de calor, sol extremo. Após entrar no modo sábio, Pakura rapidamente formou uma série de selos de mão e ergueu a mão direita. Bolas de fogo de liberação de calor começaram a aparecer ao seu redor, que então voaram em direção à sua mão erguida e se fundiram em uma bola de fogo maior. Em segundos, inúmeras bolas de fogo menores se formaram e se fundiram em uma maior, criando um sol em miniatura no céu noturno. Até Hashirama ficou surpreso. Essa técnica tinha características semelhantes às de uma bijudama. Não se tratava apenas de fundir as bolas de fogo da liberação de calor, era comprimi-las em sua forma atual. Morra Hasa. Pakura lançou a enorme bola de fogo em direção a Hasa, confiante de que ele a bloquearia. Afinal, atrás dele havia muitos shinobi de Tsunagakuri que não conseguiam resistir à técnica. Vendo isso, Hashirama juntou as mãos e rapidamente levantou um Mokujueki na frente de seus aliados ninjas de Konoha e Tsunagakuri enquanto gritava: Cuidado! Hasa não teve escolha. Ele reuniu uma quantidade enorme de chakra e ergueu 3 escudos de pó dourado, um à sua frente e mais 2 para proteger os outros shinobi de Tsunagakuri. Estrondo. Um clarão de luz brilhante surgiu, seguido por uma explosão ensurdecedora. O rugido ensurdecedor reverberou como um martelo pesado atingindo os corações de todos em Tsunagakuri. Em outros lugares, as batalhas cessaram momentaneamente enquanto o som ecoava pela vila. Ambos os lados voltaram os olhos para a fonte da explosão, onde chamas altíssimas iluminavam o céu. Chiyo e Ebisu sentiram um aperto no coração. Meu irmão está lá. Se ele ficar bravo, até eu tenho medo do que ele possa fazer. É melhor não criar muitas expectativas, disse Tobirama com um sorriso frio enquanto brandia uma kunai. Além disso, não acho que a sua situação seja muito melhor que a deles. Capítulo 263. XXX, que tragédia. Zetsu Negro. Por que você acha que Tsunagakuri decidiu lançar um ataque? Quem sabe? Talvez tenha sido por excesso de confiança. Zetsu Negro observou o desenrolar da batalha em Tsunagakuri, onde a luta era fortemente unilateral. Konoha havia destacado menos de 2.000 shinobi e somados aos cerca de 1.000 shinobi de Tsunagakuri, havia menos de 3.000 participantes no total. Parece que a força de Hashirama retornou quase por completo. Será que ele ainda consegue usar o modo sábio? Madara-sama ficaria muito feliz em saber disso. Isso está se tornando um problema. Como exatamente Hashirama reviveu? Além da reencarnação Rini, não deveria haver nenhuma outra técnica de ressurreição no mundo shinobi. Essa questão perturbou o Zetsu Negro, especialmente porque o renascimento do 4 caudas e dos 5 caudas havia sido adiado por muito tempo. Se eles pudessem ser revividos antes, ainda haveria uma chance para Madara reunir o 10 caudas. Quanto mais isso se arrastasse, mais forte Konoha se tornaria. Zetsu Negro não ousava mais enviar clones de Zetsu Branco para Konoha para coletar informações, especialmente depois de descobrir que o Jinchuriki da 9 caudas havia assumido o controle do poder da besta com cauda. O modo de chakra dourado agora lhe permitia sentir a malícia, assim como Uzumaki Mito havia feito no passado. Houve uma ocasião em que Zetsu Negro pensou que seria capturado enquanto estivesse fora de Konoha, mas felizmente, Fugaku e Tobi criaram distração suficiente para que ele escapasse. Parece que a guerra está prestes a acabar. Hashirama é forte demais. Só a liberação de calor de Pakura já deixou o quarto Kazekage em dificuldades.
Vejam, Rasa está prestes a morrer. Não há mais nada para ver. Vamos reportar a Madara-sama. Já descobrimos o suficiente sobre a situação de Hashirama. Depois de dizer isso, Zetsu Negro pediu que Zetsu Branco fosse embora imediatamente. Embora eles não tivessem testemunhado Hashirama usando o modo sábio. O fato de ele ter criado vários clones de madeira durante a batalha e estabelecido 2 barreiras para proteger os civis de Sunagakure sugeria que ele ainda era o mesmo Hashirama, tanto em força quanto em caráter. O poder de Konoha não deveria ser subestimado. Depois que Zetsu Negro partiu, a guerra em Sunagakure chegou ao fim. Nesta pequena vila com 4 a 5 mil shinobi lutando, a batalha foi feroz, mas Konoha, tendo previsto o ataque, finalmente reivindicou a vitória. Em termos de reconhecimento, Konoha tinha vantagem devido aos seus muitos clãs especializados em técnicas secretas e Kekkei Genkai. Os clãs Hyuga, Inuzuka, Aburame e Yamanaka eram todos habilidosos em reconhecimento, então Tobirama sabia dos movimentos de Sunagakure com bastante antecedência. Isso permitiu que ele montasse a armadilha para a emboscada daquela noite. Ao amanhecer, a batalha chegou ao fim. A maior parte da liderança de Sunagakure havia sido morta. Ebisu morreu tentando salvar Chiyo, abatido pelo golpe do deus do trovão voador de Tobirama. Embora devastada pela morte de seu irmão, Chiyo conseguiu organizar um grupo de shinobi de Sunagakure e se retirar da vila. Rasa, por sua vez, não conseguia escapar da perseguição de Pakura. Desde o último encontro, a força de Pakura havia aumentado graças aos aprimoramentos do selo da maldição do sábio, enquanto as habilidades de Rasa haviam estagnado. Isso levou à derrota esmagadora de Rasa nas mãos de Pakura. No entanto, Pakura também não estava em ótima forma. Ela havia esgotado quase todo o seu chakra e não conseguia mais manter seu selo da maldição do sábio após derrotar Rasa. Aproximando-se da imobilizada Rasa, Pakura formou uma bola de fogo de liberação de queimadura em sua mão e perguntou: Rasa, alguma última palavra? Isso não tem nada a ver com Temari e os outros. Você acha que eu sou como você? Estrondo. A bola de fogo caiu, e Rasa foi instantaneamente reduzido a um cadáver seco. À distância, Hashirama, que controlava a barreira, lembrou-se do aviso de Tobirama, mas percebeu que o havia esquecido no calor do momento. Com Rasa morto e Chiyo fugindo com um punhado de aliados, os outros shinobi de alto escalão de Sunagakure estavam mortos ou se renderam. Sem um líder e com as forças de Pakura clamando em voz alta para que se rendessem durante o ataque, a batalha finalmente terminou pouco antes do amanhecer. Graças à barreira de Hashirama, quase todos os civis estavam protegidos. A barreira também desempenhou um papel na rendição de Sunagakure. Se quisessem recuar, não tinham escolha a não ser fugir pela lateral, já que a barreira bloqueava completamente a saída dos fundos. Do lado de fora da vila, mais de 2.000 shinobi de Konoha aguardavam. Com a resistência de Sunagakure esmagada, o próximo passo foi organizar e administrar os shinobi rendidos, ocupando totalmente a vila. Uma vez que Sunagakure fosse resolvido, seria a hora de abordar o próprio País do Vento. De acordo com os planos de Yoichi, o País do Vento não seria entregue ao daimyo do País do Fogo. Embora o País do Vento fosse em grande parte desértico, seus recursos subterrâneos eram abundantes. A Terra do Vento, a Terra dos Rios e a Terra da Chuva foram os primeiros passos na integração militar e governamental de Konoha. Kumogakure, Jardim Memorial dos Heróis. Este era o lugar onde Kumogakure homenageava seus shinobi caídos, o cemitério da vila. De repente, o espaço se distorceu e uma figura apareceu no Jardim Memorial dos Heróis de Kumogakure. Era o clone Kamui de Yoichi, que havia se infiltrado em Kumogakure para coletar informações sobre os antigos Jinchuriki do Duas Caudas, e agora estava no cemitério. Além do Jinchuriki Duas Caudas, eu devo ser capaz de reviver o segundo e o primeiro Raikage também, assumindo que seus corpos estejam bem preservados. Se os corpos estivessem completamente decompostos, seria impossível usá-los para o Edo Tensei. A razão pela qual Tobirama e Hashirama puderam ser revividos foi devido à excelente preservação de seus corpos. Após retornar a Konoha, Tobirama garantiu que seu próprio corpo fosse preservado de uma maneira especial. Encontrei Timui, o antigo Jinchuriki do Duas Caudas. É este. O clone de Kamui encontrou a lápide de Timui, o antigo Jinchuriki do Duas Caudas, e usou reencarnação inorgânica para levantar o caixão do chão. Ao abri-lo, o fedor de decomposição preencheu o ar, revelando o cadáver em decomposição dentro dele. Tic, esse é um trabalho horrível, mas pelo menos o corpo ainda está utilizável. Balançando a cabeça, o clone cortou um pequeno pedaço de carne e se preparou para sair. No entanto, antes de partir, o clone notou 2 lápides sem nome atrás da de Timui. Depois de olhar as outras lápides, encontrou uma para Blue B, o antigo Jinchuriki do Oito Caudas. Será que aqueles são os túmulos de Kinkaku e Jinkaku? Já que eles usaram o chakra da Nove Caudas, talvez eles também tenham sido enterrados aqui como Jinchuriki? Em vez de especular, o clone de Kamui decidiu verificar por si mesmo. Usando a reencarnação inorgânica mais uma vez, ele levantou 3 caixões do chão, incluindo o de Blue B. Ao abrir os caixões, a visão de 2 figuras com chifres confirmou seu palpite. A aparência delas claramente não era humana. Nada mal, até consegui alguns Jinchuriki da Nove Caudas para o Edo Tensei. Após coletar amostras de carne de cada um, o clone cuidadosamente devolveu os caixões e sepulturas ao seu estado original. Ele planejava reunir candidatos mais fortes para o Edo Tensei e usá-los para construir infraestrutura para a Terra do Fogo. Entretanto, quando o clone estava selecionando mais materiais, várias shuriken voaram em sua direção, acompanhadas de um grito: "Quem está aí?" As shuriken atravessaram o clone como se tivessem atingido o ar, cravando-se nas lápides atrás dele. Vários shinobi de Komogakure apareceram e cercaram o clone. Um deles disparou um sinalizador para o céu. O clone, um pouco irritado, murmurou: "Você me notou tão rápido? Eu nem fiz muito barulho."
Um dos shinobi, reconhecendo a aparência do clone, apontou com medo, gaguejando. É a presa do trovão de Konoha. Embora a aparência do clone não fosse exatamente igual à de Yoichi, era próxima o suficiente para que apenas pequenas diferenças na altura e nas características faciais os distinguissem. Não, isso não pode estar certo. É uma criança muito nova. Outro shinobi, um jounin, notou a idade do clone e suspirou aliviado, embora permanecesse cauteloso. Mesmo que ele não seja o presa do trovão, ele tem um Mangekyou Sharingan. Fiquem alertas e aguardem reforços. Você pode esperar pelos seus reforços o quanto quiser. O clone falou calmamente antes de desaparecer na dimensão Kamui. Sua missão estava completa e não havia necessidade de perder tempo com o shinobi de Komogakure. Afinal, o clone só tinha as reservas de chakra de um shinobi de nível Kage e não era tão invencível quanto o original. Ao retornar, Yoichi planejou usar o Edo Tensei para reviver os antigos Jinchuriki do Duas Caudas, bem como Kinkaku e Jinkaku. Com seus chakras do Nove Caudas e do Duas Caudas nos corpos do Edo Tensei, Yoichi poderia simplesmente exibi-los na frente de Uchiha Madara. Madara provavelmente se apressaria para completar o renascimento do Dez Caudas e se tornar seu Jinchuriki, antes de tentar recuperar o Nove Caudas e o Duas Caudas de Konoha. Mas a essa altura talvez não fosse mais Madara que o aguardava. Antes, Yoichi levava a sério a forma de Jinchuriki do Dez Caudas de Uchiha Madara, mas com os brincos Potara, nem mesmo o Jinchuriki do Dez Caudas conseguia mais intimidá-lo. Os brincos Potara deram a Yoichi um aumento de poder equivalente ao consumo de toda a Nove Caudas. Além disso, Yoichi percebeu que seu corpo estava passando por mudanças, aparentemente relacionadas à sua energia genética e ao poder de Godzilla dentro dele. Godzilla seria a chave para atingir o nível planetário em sua energia genética. Vila de Konoha. O espaço se distorceu quando Yoichi chegou a Konoha, usando seu clone de Kamui para se transportar. Desta vez, ele estava lá para pegar emprestado o chakra da Nove Caudas de Kushina, além de dar uma olhada na deslumbrante viúva da vila. Como Kage, Yoichi fez questão de se manter conectado com as pessoas, até mesmo reservando tempo para assuntos mais pessoais, em meio à sua agenda lotada. Entretanto, Kushina não estava em casa no momento, embora Yoichi pudesse sentir que ela voltaria em breve. Ela deveria ter terminado as vitaminas que dei a ela da última vez. Espera, por que tem um frasco extra? Abrindo a gaveta da mesa de cabeceira, Yoichi notou 2 frascos de comprimidos. Será que Kushina tinha notado? Isso não parece certo. Parece que, tomar muito disso não faz bem para o corpo. É melhor substituir por vitaminas. Depois de trocar as garrafas, Yoichi ouviu o som da porta se abrindo lá embaixo. Parecia que a mãe e o filho Uzumaki estavam frequentando sua casa ultimamente. Provavelmente tinham acabado de voltar do almoço, prontos para descansar um pouco. Capítulo 264. Kushina abriu a porta e imediatamente ficou surpresa com a cena no quarto. Ela se aproximou com raiva, arrancando a fita de vídeo da mão de Yoichi e com a voz contida disse: "Se você for visitar, não fique bisbilhotando as coisas dos outros. É uma questão de cortesia." "Desculpe, Kushina. É que me pareceu familiar. Pensei que você já o tivesse destruído. Por que ficar com ele?" respondeu Yoichi, incapaz de conter o sorriso que se formava em seu rosto enquanto olhava para Kushina. A fita que ela pegou era a que Yoichi sempre lhe dava. "Só esqueci de destruir. Por que você está rindo? Acha mesmo que eu assistiria a algo tão imundo?" Em seu momento de fúria, Kushina agarrou Yoichi pelo colarinho, demonstrando seu temperamento impetuoso, pois pretendia alertá-lo. No entanto, antes que pudesse terminar o aviso, Yoichi a silenciou com um beijo. Não. Naruto ainda está na casa. Naruto está tirando uma soneca agora. Consigo senti-lo. Com a força de Yoichi, Kushina não tinha esperança de se libertar a menos que ativasse seu modo de chakra da Nove Caudas, mas isso faria muito barulho. Relutantemente, sua resistência se transformou em um abraço relutante enquanto ela o envolvia pela cintura. Não demorou muito para que Yoichi habilmente desfizesse seu vestido verde, seguido por sua blusa branca e roupas íntimas. Com Kushina agora totalmente exposta, Yoichi usou chakra para amarrar seus pulsos e tornozelos antes de sair da cama e ir em direção à TV e ao videocassete no quarto. Esses eram itens que ele havia deixado na casa de Kushina, e embora ela não tivesse ousado jogá-los fora no início, agora ela parecia relutante em se desfazer deles completamente. O que você está fazendo, seu idiota?" Ao ver Yoichi inserir a fita no videocassete, Kushina se debateu em pânico rolando na cama, mas as amarras de chakra em seus pulsos e tornozelos eram fortes demais para ela quebrar. Constrangimento e raiva tomaram conta do seu coração. Aquele idiota só encontrava novas maneiras de humilhá-la. Naruto ainda está dormindo. Deixe-me liberar a barreira. Não faça isso, libere a barreira, por favor, Anata. Anata, por favor. Kushina ofegou de repente quando Yoichi fez um movimento brusco, quase a fazendo gritar. Ao mesmo tempo, a TV se iluminou com o vídeo, aumentando seu medo de que Naruto pudesse ouvir o que estava acontecendo no quarto. Desesperada, ela suavizou o tom de voz. O termo que ela antes reservava apenas para Minato agora escapava de seus lábios, direcionado a alguém que ela detestava. "Levante a barreira rápido." "Não se preocupe, Kushina. Mas quero ouvir você me chamar assim de novo mais tarde. Senão, a barreira pode não aguentar." Com isso, Yoichi ativou uma barreira à prova de som, e Kushina suspirou aliviada. Ela queria repreendê-lo novamente, mas as palavras se transformaram em algo mais parecido com uma reclamação brincalhona. Mais de 2 horas depois, Yoichi relaxou um pouco e mudou a conversa para algo mais sério. "Kushina, me dê um pouco do chakra da Kyuubi." Exausta, Kushina não conseguiu conter o ataque, seu idiota. "Então tudo isso foi só para conseguir chakra? Que desgraçado. Esta vila nunca deveria ter feito de você Hokage. Mas você não pode negar que desde que me tornei Hokage, a vila melhorou.
Pense em quando você era criança e olhe para Konoha agora. De quem você acha que os esforços fizeram isso acontecer? Não foi obra do seu marido? O que isso tem a ver com o Minato? E esses nomes que eu chamei antes não contam. Você me obrigou a dizê-los. Kushina ficou furiosa, tentando momentaneamente se levantar da cama e dar um soco em Yoichi, mas suas pernas cederam e ela caiu de volta. Seu corpo estava dolorido devido aos movimentos intensos a que fora submetida, deixando-a fraca demais para sequer se mover por alguns minutos. E você acha que estou pedindo o chakra da 9 caudas para mim? Você, como Jinchuriki da 9 caudas, foi o alvo. Preciso criar um Jinchuriki substituto para desviar a atenção de Uchiha Madara. Caso contrário, mesmo dentro da vila, você corre o risco de ser capturado. Yoichi explicou, servindo-lhe um copo d'água enquanto ela estava deitada, e continuou. Lembra o que aconteceu com Yujito? Até o 2 caudas foi alvo. Como você, sendo Jinchuriki da 9 caudas, poderia escapar desse destino? Ao contrário de Yujito, você não pode se reconciliar com a 9 caudas, e não há como acessar o nível mais alto do modo sábio da besta com cauda. Estou apenas zelando pela sua segurança, mas tudo que recebo em troca são suspeitas e insultos. Os pensamentos de Kushina voltaram à experiência de Yujito, e ela sentiu uma pontada de culpa. Mas sua compaixão desapareceu rapidamente quando percebeu que as mãos de Yoichi estavam vagando novamente. Você é mesmo um babaca. Não importa o quanto você fale, isso não muda nada. Pegue seu chakra e vá. Naruto vai acordar logo. Tudo bem, estou indo. Yoichi reuniu uma quantidade substancial do chakra da 9 caudas do abdômen de Kushina. A técnica de selamento em seu corpo havia mudado, reforçada pela liberação de Yin Yang que ele havia aplicado anteriormente. Agora Kushina podia acessar livremente o chakra da 9 caudas sem se preocupar com a possibilidade de ele se libertar. Nenhuma besta com cauda poderia resistir a uma liberação de Yin Yang de nível dos 6 caminhos. E a 9 caudas havia se tornado essencialmente uma fonte de poder conveniente para ela. Com o chakra em mãos, Yoichi usou a técnica do deus voador do trovão para sair do quarto de Kushina. Uma vez sozinha, Kushina suspirou profundamente. Ao recuperar um pouco de força, não conseguiu evitar dar um tapa no próprio rosto. Vendo as marcas vermelhas em seu rosto, Kushina murmurou para si mesma. Fui coagida, sim, é isso. Meu marido é Minato, e só pode ser Minato. Assim que recuperou as forças, Kushina saiu da cama, arrumou o quarto e trocou a roupa de cama. Em seguida, caminhou até o videocassete, com o rosto vermelho enquanto removia a fita. Hesitou por um instante, pensando em quebrá-la em pedaços. Não, precisa ser destruído. Mas vou esperar até reunir todas as fitas. Aí vou destruí-las todas de uma vez. Ela colocou a fita em uma caixa, escondendo-a em um lugar escondido do quarto. Após terminar sua tarefa, saiu do quarto para acordar Naruto, que estava dormindo há mais de 2 horas. Edo Tensei. 4 caixões apareceram os de Kinkaku Jinkaku, o antigo Jinchuriki do 8 caudas e o antigo Jinchuriki do 2 caudas, todos invocados pelo clone Kamui de Yoichi. O clone então inseriu etiquetas de controle nos 4 corpos do Edo Tensei. Feito isso, Yoichi selou o chakra do 9 caudas e do 2 caudas nos corpos ressuscitados. Isso deve bastar. Agora só preciso exibir esses corpos do Edo Tensei na frente de Madara ou do Zetsu Negro. Antes disso, porém, Yoichi esperava que Madara primeiro criasse o caos em Komogakuri, assim como havia feito em Kirigakuri, fazendo com que eles perdessem pelo menos 1000 shinobi. O mundo shinobi precisava de um vilão para incutir medo. Só então ele poderia desempenhar o papel de herói. Agora é com você. Encontre o Uchiha Madara e liberte o Edo Tensei. É estranho dar ordens a mim mesmo, refletiu Yoichi. Sem dizer uma palavra, o clone Kamui guardou os 3 corpos do Edo Tensei na dimensão Kamui e partiu. Sua intenção era entregar primeiro o corpo do Jinchuriki do 8 caudas à corporação Uchiha para aumentar sua força de trabalho. Quando o clone desapareceu no espaço Kamui, Yoichi recebeu uma onda de chakra e memórias, entendendo o que havia ocorrido. Ele usou a técnica do deus voador do trovão para retornar ao escritório do Hokage. Ao chegar, Rumi se adiantou e disse, Yoichi-sensei, as informações de Tsunagakuri chegaram. Estão na sua mesa. Entendo, obrigado, Rumi. Yoichi leu rapidamente o relatório. A guerra havia terminado naquela manhã e ao meio-dia Tobirama havia compilado os resultados da batalha. Konoha sofreu 135 baixas, com 24 fatalidades, um resultado que Yoichi podia aceitar, considerando as perdas muito maiores do lado de Rasa. Tsunagakuri havia sido pacificada. Tobirama examinou cuidadosamente os shinobi rendidos, identificando os linha dura e selando seu chakra, enquanto os shinobi restantes foram divididos em 10 equipes para posterior gerenciamento. Os shinobi de Tsunagakuri com suas famílias foram autorizados a retornar para casa. Os laços familiares reduziriam a probabilidade de futuras revoltas, já que poucos arriscariam suas vidas e as de seus entes queridos. 4.132 shinobi de Tsunagakuri, mais os 1.080 de Pakura. Mais de 5.000 shinobi. Acho que precisamos agilizar isso. Rumi, quantos graduados da classe de talentos especiais, principalmente em administração, temos? Atualmente temos apenas uma turma de formandos e na administração, há apenas 30 pessoas e Yoichi-sensei. É muito pouco. Bom, vamos começar com Tsunagakuri. Não gosto mais desse nome. Vamos mudar para Distrito do Oásis de Sati. Yoichi terminou de escrever suas ordens e entregou o documento a Rumi para reescrever e enviar a Tobirama. O plano era estabelecer uma nova cidade oásis, incorporando os 2 assentamentos existentes e Tsunagakuri. Quase 100.000 civis e shinobi de Tsunagakuri
Sunagakure seriam divididos em 4 regiões. Yoichi também ordenou a entrega de protetores de testa de Konoha aos shinobi e civis recém-assimilados, e a realização de um censo. Aqueles com ficha limpa seriam autorizados a ingressar em Konoha, abandonando suas afiliações a Sunagakure. A corporação Uchiha foi encarregada de enviar equipes de construção para o País do Vento. Assim que as cidades oásis fossem construídas, o povo de Sunagakure se tornaria totalmente dependente de Konoha, pois reconheceria quem realmente havia melhorado suas vidas. Assim que os civis se alinhassem com Konoha, as famílias shinobi os seguiriam. Com as políticas corretas em vigor, o risco de rebelião seria bastante reduzido. Apenas um punhado de pessoas se apegou à fé cega. Yoichi passou muito tempo cuidando dos assuntos de Sunagakure, chegando a convocar Sakumo e promovê-lo a conselheiro de Konoha, apesar de sua relutância. Embora Sakumo inicialmente quisesse recusar, Yoichi o anulou em nome da vila, e Sakumo começou a cumprir seus novos deveres. Em toda a Terra do Vento, cada cidade tinha seu próprio prefeito ou supervisor, nenhum dos quais jamais fora shinobi. Mas Yoichi pretendia que Konoha assumisse o controle de tudo, o que significava que ele teria que estabelecer um novo departamento governamental. Isso levaria tempo, embora já tivessem iniciado o treinamento de emergência para alguns funcionários. Por enquanto, os ex-prefeitos da cidade continuariam a administrar os negócios, enquanto Konoha assumiria a segurança e a arrecadação de impostos. Aqueles que resistissem seriam considerados inimigos de Konoha. Muitas cidades no mundo shinobi eram governadas por famílias locais de proprietários de terras. Embora essas cidades fossem tecnicamente parte do País do Vento, as famílias tinham controle absoluto. Yoichi não tinha intenção de deixar isso continuar. O mundo shinobi teria apenas uma autoridade. Aqueles que quisessem poder teriam que estar preparados para sacrificar suas vidas, e poderiam levar suas famílias para a vida após a morte para reconstruir suas pequenas cidades na Terra Pura. Quando o sol se pôs, Yoichi terminou seu dia, não o trabalho inteiro, apenas metade, e se preparou para ir para casa. Ele já havia começado a pensar em seu sucessor. O processo de anexação da Terra do Vento já era bastante problemático, e ainda havia a Terra da Chuva, a Terra dos Rios e a Terra da Água para lidar. Ele precisaria de alguns candidatos para ajudá-lo. Shizui seria um deles. Navaki, talvez. E Kakashi. Mas duvido que Kakashi queira ser Hokage. Yoichi considerou a personalidade de Kakashi. Embora tivesse superado seus problemas com Obito, a preguiça de Kakashi não havia mudado. Rumi, você quer ser Hokage? Yoichi perguntou de repente, considerando Yuga Himi como um candidato. Rumi seria uma boa opção, melhor que Kakashi. Ela era trabalhadora, tinha conhecimento em administração e era forte o suficiente para ser uma candidata séria. Teria que competir com Shizui e Navaki, mas tinha potencial. Hokage? Rumi ponderou por um momento antes de perguntar. Yoichi-sensei, se eu me tornar o 6º Hokage, posso nomeá-lo meu secretário? Capítulo 265. Yoichi bateu levemente na cabeça de Rumi antes de ir para casa. Ele estava selecionando candidatos a Hokage justamente para poder relaxar, e lá estava sua aluna atrevida, sugerindo que ele voltasse para ser seu secretário. Será que ela teve essa ideia ao vê-lo retornar a ligação para Sakumo mais cedo esta tarde? Depois do jantar, Yoichi ficou deitado em seu pátio no topo dos portões, observando Sasuke, Karin e os outros treinarem. Desde que testemunharam uma parte do poder de Yoichi, Sasuke e Karin se dedicaram a um treinamento intenso, até mesmo arrastando Naruto junto com eles. Naruto praticamente se tornará um pequeno seguidor de Karin. Ao contrário de Sasuke, ele sabia como ceder a Karin, então ela não o intimidava. Sasuke, por outro lado, teimosamente se recusava a recuar, o que o levava a ser frequentemente intimidado por Karin. A única vez que Sasuke encontrou refúgio foi quando se escondeu atrás de Itachi, mas então Naruto zombava dele ao comando de Karin, forçando Sasuke a atacar, apenas para ser derrotado por Karin novamente. Gates, por quanto tempo você vai usar evolução como desculpa? Quantas vezes você já se esquivou de batalhas por causa disso? Enquanto Yoichi jazia sobre o urso gigante, lembrou-se subitamente da criatura abaixo dele. Durante a guerra, Gates havia ajudado um pouco, mas quando ela terminou, Gates se estabeleceu em uma aposentadoria confortável no complexo Uchiha. Ele vivia uma vida de luxo, banqueteando-se com meio a 1 ou 2 quilos de carne diariamente, além de frutas, bolos e mel. Sua vida era melhor que a de Yoichi. Às vezes Gates desaparecia por meses, e se não fosse pelo contrato de alma que permitia que Yoichi o rastreasse, ele poderia ter pensado que o urso estava morto. Rugido. Gates rosnou enviando uma transmissão de alma para Yoichi. Mestre, embora eu tenha comido bastante, se eu pudesse consumir algumas forças vitais fortes, seria capaz de evoluir para o grande rei urso da terra. Eu seria muito mais forte do que agora, até mesmo você. Tapa? Tapa? Como ousa usar psicologia reversa comigo, tentando provocar seu mestre? Acha que vou deixar você se esconder no subsolo de novo? Yoichi deu um tapa na barriga do urso, embora Gates não se importasse. Sua pele grossa o tornava imune a tais golpes, e ele até expôs sua barriga macia para Yoichi atacar. Tudo o que lhe importava era receber a mesma força vital que Yoichi lhe dera da última vez. Depois de dar energia vital a Tsunade, Yoichi guardou um pouco e entregou a Gates. Desde então, o urso tornou-se pegajoso, enviando constantemente transmissões de alma para Yoichi, tentando roubar mais energia vital. Mestre, só mais um pouquinho, e quando eu evoluir para o grande rei urso da terra, cuidarei de quaisquer inimigos para você. De qualquer forma, eu quase não tenho inimigos para lidar. Tudo bem, assim que você evoluir, vou te mandar direto para o campo de batalha. Com isso, Yoichi tomou uma decisão.
A tartaruga gigante na Ilha da Tartaruga havia sido localizada e não precisaria ser movida novamente. Mesmo que a tartaruga morresse, a ilha não afundaria. Ele planejava usar o Yumi no Izanami para absorver sua força vital. Era uma pena. Tartarugas que conseguiam crescer até o tamanho de pequenas ilhas eram incrivelmente raras, e aquelas domesticadas por Shinobi eram ainda mais raras. Talvez só nas profundezas do oceano pudesse existir outra criatura assim. Espere aqui. Volto logo. Yoichi estava prestes a ir para a Ilha da Tartaruga para coletar a força vital da tartaruga gigante quando Itachi se aproximou, um tanto hesitante. Pai? O que foi, Itachi? Tenho uma pergunta sobre o que você faria com ele. Yoichi não precisou adivinhar. O ele a quem Itachi se referia era o Uchiha Fugaku. Não havia mais ninguém com quem Itachi se preocuparia. Aquele cara, hein? Não se preocupe. Não pretendo executá-lo, mesmo que ele tivesse a intenção de prejudicar a vila. Yoichi explicou. Fugaku não representava mais uma ameaça real. Na verdade, ele poderia até estar torcendo para que Yoichi o executasse. Embora eu não o mate, ele não será mais um shinobi e terá que enfrentar a punição. Você entende o porquê, certo, Itachi? Que Yoichi estava considerando enviar Fugaku para trabalhar em uma das áreas de mineração, junto com os outros shinobi cujo chakra havia sido selado. O País do Fogo estava expandindo rapidamente seu sistema ferroviário e sofria de grave escassez de recursos. No passado, a Terra do Fogo era em grande parte autossuficiente em termos de recursos. Mas agora eles importavam materiais de outras nações, e as construtoras locais lucravam quase tão rápido quanto o shinobi, graças à abundância de trabalho. Eu entendo. Ele cometeu erros, então deve ser punido. Obrigado, pai. Vá em frente. Você pode ter perdido a chance de ser o 6º Hokage, mas ainda pode almejar o 7º. Yoichi encorajou Itachi antes de se teletransportar para a Ilha da Tartaruga com a técnica do Deus Voador do Trovão. A tartaruga gigante ainda estava sob o controle de seu Sharingan e permaneceu no mar perto do País dos Redemoinhos e do País do Fogo. Enquanto Kirigakuri não enviasse shinobi para investigar, ninguém descobriria a Ilha da Tartaruga. Kushina até ergueu uma barreira ali, para que pessoas comuns não tropeçassem acidentalmente na ilha. A Ilha da Tartaruga servia a 2 propósitos. Primeiro, a Cachoeira da Verdade, que permaneceria mesmo se a tartaruga morresse. Segundo, ela podia se mover livremente, mas Yoichi não pretendia mais realocá-la. Salvo qualquer imprevisto, a ilha permaneceria ali. É uma pena, mas você já não é mais útil Yumi no Izanami. Os olhos de Yoichi se transformaram em um Rinnegan de 6 Tomoe, e o domínio da vida e da morte se expandiu ao redor dele, cobrindo parte do corpo da tartaruga gigante enquanto ele começava a drenar sua força vital. Mesmo sob o efeito de um genjutsu induzido pelo Sharingan, a tartaruga instintivamente reagiu enquanto sua força vital se esvaía. Mas sua luta foi inútil, pois a força vital avançou em direção a Yoichi como uma enchente rompendo uma represa. A tartaruga era tão grande que nem mesmo o raio de 5 quilômetros do Yumi no Izanami conseguia envolvê-la completamente. A tartaruga era provavelmente maior do que toda a Floresta da Morte. Enquanto Yoichi absorvia sua força vital, ele se teletransportou mais 2 vezes usando a técnica do Deus Voador do Trovão para mirar melhor na tartaruga. Após cerca de 10 minutos, a força vital da tartaruga foi completamente drenada. Com o último grito, a tartaruga morreu quando o efeito do genjutsu do Sharingan passou. Mesmo morta, a Ilha da Tartaruga não afundou. A perda de força vital deixou cavidades ocas dentro do corpo da tartaruga, transformando seu casco em uma enorme estrutura flutuante. Uma quantidade enorme de força vital. Depois que Gates evoluir, devo ter bastante sobrando. Se Tobirama lidar bem com Tsunagakuri, talvez eu até o ressuscite. Com a energia vital em mãos, Yoichi se teletransportou de volta para seu pátio bem ao lado de Gates. Gates levantou-se imediatamente ao vê-lo retornar, abanando a língua como um cachorro agitado. Mestre, funcionou? Sua evolução fará muito barulho? Não deveria, mas me sentiria melhor fazendo isso em uma área mais aberta, com meu corpo natural. O urso sorriu, sugerindo que Yoichi montasse em suas costas. Ele queria levar seu dono para fora. Em vez disso, Yoichi chutou o traseiro largo do urso, irritado com seu comportamento preguiçoso. Depois de informar Mikoto e Minato sobre seus planos, ele levou Gates para fora da vila. Este lugar deve funcionar. Esperamos que você tenha sucesso na sua evolução. Yoichi conjurou uma enorme bola de energia vital, sua presença tão potente que as florestas próximas começaram a brotar novas folhas, e a grama cresceu a uma velocidade visível a olho nu. Tudo isso é para mim? Obrigado, mestre. Agradecer? É melhor você não explodir de tanto comer. Eu ficaria impressionado se você conseguisse digerir pelo menos metade disso. Yoichi zombou do entusiasmo do urso. Gates tinha atualmente cerca de 30 metros de altura, enquanto a tartaruga tinha vários quilômetros de tamanho e viverá por centenas de anos. A tartaruga poderia ter vivido por 1000 anos, mas cruzou o caminho de Yoichi. Yoichi separou cerca de 1/3 da energia vital e jogou-a na boca de Gates. O urso engoliu-a, mas antes que pudesse lamber os lábios, seu corpo começou a se expandir incontrolavelmente. Rugido. O urso de 30 metros rugiu enquanto seu corpo inchava, iniciando seu processo de evolução. Uma luz dourada envolveu Gates, e seus membros, patas e pelos começaram a mudar. Yoichi, observando a distância, percebeu que a energia da Terra convergia rapidamente para Gates. Ele já começou a evoluir. Enquanto Gates ficava de 4, seu corpo cresceu até mais de 40 metros, e seu pelo assumiu uma tonalidade dourada conforme seu poder aumentava. Nesse ponto ficou claro que Gates havia comido demais, forçando-o a evoluir imediatamente para evitar ser sobrecarregado. Por mais de meia hora, a energia da Terra continuou a fluir para Gates. Yoichi observou o urso de perto.
pronto para intervir e selá-lo se ele não conseguisse lidar com a evolução. Uma quantidade tão grande de energia vital normalmente precisaria ser selada dentro de um corpo para absorção lenta. Ninguém conseguiria lidar com toda essa energia bruta de uma só vez. Mas Gates estava forçando o processo à força, forçando a energia para dentro de si e digerindo-a. Felizmente, ele conseguiu. Rugido. Outro rugido poderoso irrompeu de Gates, desta vez repleto de alegria. Agora de 4, ele tinha mais de 50 metros de altura. Se estivesse em pé, provavelmente teria perto de 100 metros de altura. Gates havia evoluído completamente para o grande rei urso da Terra. Gates, agora que você evoluiu, mostre-me sua nova força. Yoichi ficou diante do urso gigante, seu chakra brilhando enquanto ele invocava a forma esquelética de seu Susano. Rachadura. Rachadura. Em poucos segundos, a armadura azul do Susano cresceu, elevando-se sobre Gates com mais de 400 metros de altura. Mesmo se Gates estivesse em pé, mal alcançaria os joelhos do Susano ou de Yoichi. Como ele poderia lutar contra isso? Gates caiu de costas, expondo sua barriga em sinal de rendição. Levanta, seu urso preguiçoso. Se não lutar, eu vou te esmagar. Apesar das ameaças de Yoichi, Gates se recusou a ceder, rolando e achatando a floresta próxima enquanto fingia não ouvir. Por fim, Yoichi não teve escolha a não ser soltar o urso. Depois de testar algumas das novas habilidades de Gates, ele o levou de volta para casa. Durma no pátio esta noite, urso preguiçoso. Amanhã, vou mandá-lo para o campo de batalha na Terra da Chuva. Ao retornar, Yoichi deu um chute forte em Gates, mas o urso não se importou. Ele rolou na grama algumas vezes antes de se acomodar em seu lugar de costume. Embora não tenha havido muita luta, Gates gastou muita energia disparando dezenas de bombas rugido do Rei Fera, mas ao pisar na terra, ele se recuperou rapidamente. As bombas rugidas do Rei Fera agora tinham um efeito aniquilador. Foram necessárias 5 arte sábia, liberação de madeira, paredes de madeira travadas para Yoichi bloquear uma única bomba. A técnica de gravidade de Gates também aumentou para 30 vezes a gravidade normal, e seu escudo ficou ainda mais forte. Além de uma bijudama, não havia muito que pudesse penetrá-lo. Depois de testar todas as habilidades de Gates, Yoichi concluiu que além da 9 caudas, nenhuma outra besta com cauda poderia enfrentar Gates. Yoichi-kun, você voltou. Mikoto recebeu na porta, ajudando-o a trocar os sapatos e informando. Sasuke e Karin já estão dormindo. Mikoto, que tal um banho? Você e Mina também. Tenho uma surpresa para você. Mikoto corou com a sugestão, sentindo-se tímida apesar da ausência de mais alguém por perto. Em tom suave e repreensivo, ela disse, Yoichi-kun, não diga coisas tão sugestivas. Desta vez é algo realmente bom. Sem mais explicações, Yoichi a abraçou e a conduziu escada acima. Ele já havia mencionado a energia vital para Mikoto e Mina, e Tsunade já havia se beneficiado disso. Mikoto estava agora na casa dos 30, ainda mantendo um charme gracioso e maduro, mas no fundo, ela provavelmente queria se sentir mais jovem novamente. De volta ao segundo andar, Mikoto e Mina receberam uma surpresa, e Yoichi foi igualmente recompensado. Naquela noite, ele desempenhou o papel de Lorde, desfrutando de uma experiência totalmente sem intervenção humana. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 266. Meu clone acabou de enviar uma notícia estranha. Quais são as novidades? Zetsu Negro perguntou. Compartilhando um corpo com Zetsu Branco, eles usavam a mesma boca para falar, embora suas vozes permanecessem distintas. Parece que há 3 corpos reanimados capturando feras grandes. Talvez estejam tentando criar animais invocadores? Mas o estranho é que esses corpos reanimados têm chakra de besta com cauda. Zetsu Branco ficou atônito ao descrever a cena transmitida por seu clone. Parecem os irmãos Kinkaku e Jinkaku de Komogakure, e outro que não reconheço, provavelmente o antigo Jinchuriki Duas Caudas de Komogakure. Como você tem tanta certeza? Porque ele tem o chakra do Duas Caudas. Por que você está fazendo uma pergunta tão estranha, Zetsu Negro? Zetsu Negro ficou em silêncio, ligeiramente irritado por aquele idiota ter conseguido desviar a pergunta para ele. No entanto, a presença do chakra do Nove Caudas e do Duas Caudas era importante demais para ser ignorada. Zetsu Negro então conectou-se diretamente ao chakra do Zetsu Branco, acessando ele mesmo as imagens transmitidas. De fato, são corpos reanimados, e seu chakra é substancial. Zetsu Branco, seu clone não localizou quem os controlava? Não, eu vasculhei a área minuciosamente, mas não encontrei nada. Os corpos reanimados não parecem ter nenhuma inteligência, o que sugere que estão sob ordens especiais. Ao ouvir isso, Zetsu Negro percebeu que aquela era uma grande oportunidade. O chakra das bestas com cauda dentro desses corpos reanimados, embora não fosse comparável ao das bestas com cauda reais, era pelo menos 1/3 do original. Seria mais do que suficiente para ressuscitar o 10 Caudas. Este era um plano B perfeito dado a eles pelo destino. Embora fosse estranho que esses corpos reanimados aparecessem ali, Zetsu Negro não podia perder a chance de reviver sua mãe. Reporte isso ao Madara. Assim que a decisão foi tomada, o Zetsu Negro imediatamente assumiu o controle e se escondeu no subsolo com o Zetsu Branco a reboque, indo direto para onde Madara estava posicionado. Madara Uchiha, sem nada melhor para fazer, aguardava informações sobre o 8 Caudas. Como não podia provocar a Shirama ativamente e correr o risco de interromper seus planos prematuramente, passava os dias sentado ocioso em sua base. Paciência, no entanto, era algo em que Madara se destacava. Afinal, ele já havia esperado décadas só para despertar o Rinnegan. Mas algumas semanas para ter notícias das bestas com cauda não significavam nada para ele. Madara-sama, gritou Zetsu Negro ao emergir do chão. Alguma notícia sobre o 8 Caudas? Madara perguntou imediatamente.
Ainda não, mas o Zetsu branco descobriu o chakra do Nove Caudas e do Duas Caudas por perto, dentro dos corpos reanimados de Kinkaku, Jinkaku e dos Jinchurikis Duas Caudas anteriores. Esses corpos reanimados carregam uma quantidade significativa de chakra de Biju e podem servir como um excelente substituto. O interesse de Madara foi despertado. 1/3 do chakra de uma besta com cauda. Isso deve ser suficiente para iniciar a transformação da estátua demoníaca do caminho exterior. Provavelmente são corpos reanimados de Konoha. Mas por que eles estariam capturando bestas grandes? Antes que Madara pudesse especular mais, Zetsu branco interrompeu. Talvez eles vão usá-los como bestas de invocação? Madara lançou um olhar para Zetsu branco, mas não disse nada. Enfrentar Zetsu branco era perda de tempo. Mostre-me onde eles estão, Zetsu negro. Sim. Depois que Zetsu negro forneceu as coordenadas, Madara percebeu que o local era bem próximo de sua base temporária. Pegando sua arma, ele saltou rapidamente para fora, com Zetsu negro e branco seguindo de perto. A estátua demoníaca do caminho exterior permaneceu na base, pronta para Madara invocar a qualquer momento. Ambos se moviam com velocidade impressionante. A viagem subterrânea de Zetsu branco permitiu-lhe atravessar a Terra do Fogo em meio-dia, e o movimento de Madara, movido a chakra, rivalizava com o teletransporte. Não demorou muito para que chegassem ao local dos corpos reanimados. As 3 figuras reanimadas estavam no processo de nocautear vários animais grandes, empilhando-os em um vale próximo. Madara sentiu o poderoso chakra emanando dos corpos reanimados e comentou, de fato, isso é inesperado. Konoha deve ter selado uma grande quantidade de chakra de Biju nesses corpos para aumentar sua força. Emergindo do chão, Zetsu negro acrescentou, Madara-sama, esses corpos reanimados devem servir como substitutos aceitáveis, certo? Por pouco. Vamos ver se conseguimos descobrir quem os está controlando primeiro. O Rinnegan de Madara foi ativado, e ele usou uma de suas técnicas características, limbo, prisão da fronteira. 3 sombras invisíveis emergiram, indetectáveis para todos, exceto para aqueles com Rinnegan ou poderes equivalentes aos dos 6 caminhos. Essas sombras rapidamente prenderam Kinkaku, Jinkaku e os antigos Jinchuriki do Duas Caudas. Enquanto os clones do limbo de Madara tentavam remover os selos de controle de suas mentes, os 3 corpos reanimados de repente recuperaram a consciência. O que está acontecendo? Eu não estou morto. Parece que sim, Jinkaku. Mas você também não parece vivo. Parece aquele jutsu imundo de Edo Tensei que o segundo Hokage usou. Espera aí, Kinkaku, aquele cara também não morreu? Quem nos trouxe de volta da Terra Pura? Enquanto os irmãos Kinkaku e Jinkaku discutiam, notaram a enorme quantidade de chakra da Nove Caudas dentro deles. Imediatamente começaram a liberá-lo, transformando-se em suas formas da versão 2. Apesar dos esforços, eles não conseguiram se libertar das restrições invisíveis, e suas caudas de chakra atacaram violentamente sem sucesso. Ao ver isso, Madara sabia que quem os controlava havia cortado a ligação para evitar ser detectado. Um indivíduo bastante astuto, que não deixa rastros. Zetsu negro comentou. Só os shinobi de Konoha poderiam usar o Edo Tensei. Mesmo assim, esse erro nos entregou 3 corpos com chakra de Biju. Agora só precisamos do 4 caudas, 5 caudas e 8 caudas. Mãe, ela logo seria revivida. Vamos lá. A 9 caudas deve ser selada por último. Por enquanto, vamos levar esses 3 de volta. Madara ordenou enquanto começava a conduzir os 3 corpos reanimados de volta para sua base. Depois que eles se foram, uma figura apareceu no topo de uma árvore gigante, distorcendo o espaço ao redor dela. Finalmente deu certo. Mudar-se constantemente valeu a pena. Restaram apenas 3 bestas com cauda. Reviver o 10 caudas não deve demorar muito mais. O clone Kamui de Yoichi falou consigo mesmo antes de desaparecer de volta para Konoha. Sabendo que o antigo Jinchuriki do Duas Caudas havia sido selado ou retornado à Terra Pura, Madara estava realmente deixando seus inimigos fazerem todo o trabalho por ele, reunindo as bestas com cauda com a ajuda deles. O que foi isso agora? Parece que sentiu o chakra do Nove Caudas. Em casa, Kushina parou enquanto preparava o jantar, sentindo algo incomum. Parecia que um leve traço de chakra da Nove Caudas havia aparecido por perto. Quando estava prestes a entrar em seu modo de chakra da Nove Caudas para investigar mais a fundo, lembrou-se de como Yoichi havia recentemente tomado um pouco de seu chakra. Provavelmente é só aquele desgraçado mexendo com as coisas de novo. Esqueça. Kushina decidiu deixar para lá. Ela contaria isso a Minato mais tarde, deixando-o passar o recado para aquele encrenqueiro. Ela não ia procurar Yoichi pessoalmente. Caso contrário, quem sabe em que tipo de situação ela poderia se meter com aquele homem? Deixando o pensamento de lado, Kushina se concentrou em preparar o curry. Ela havia saído cedo para comprar um cordeiro mágico especial, que agora estava fervendo na panela. Quando o curry estava quase pronto, ela se serviu de um pequeno prato para experimentar. Parece bom. Vou ligar para o Naruto. Antes que pudesse pousar o prato, sentiu uma onda repentina de náusea. Correndo para a pia, ela sentiu ânsia de vômito por alguns instantes antes que a náusea passasse. Depois de enxaguar a boca e se sentir um pouco melhor, Kushina olhou para a panela de curry, confusa. O que foi isso? Por que de repente me sinto tão mal? Será que estraguei o curry de alguma forma? Hesitante, ela provou novamente, mas dessa vez a náusea não retornou. Deve ter sido só a minha imaginação. Tirando o avental, Kushina saiu da cozinha e gritou para o andar de cima. Naruto, o jantar está pronto. Capítulo 267. Quem está aí? 3 shuriken cortaram as folhas, cravando-se rapidamente no chão e bloqueando o caminho do estranho. Uma patrulha de 4 pessoas da equipe de segurança apareceu imediatamente, detendo o indivíduo que se aproximava de Konoha pela floresta. Ao notar o traje ninja e o protetor de testa da Vila da Névoa no recém-chegado Yamashiro, o líder da patrulha franziu a testa e perguntou. Um ninja de Kirigakuri? O que você faz em Konoha? Desejo conhecer a Godame Okage. Sou Terumi Mei, de Kirigakuri.
Poderia, por favor, me passar minha mensagem? Terumi Mei de Kirigakuri? Yamashiro olhou para seus companheiros de equipe, mas os outros três balançaram a cabeça. Era impossível para eles se lembrarem de todos os ninjas de Kirigakuri, especialmente porque Kirigakuri tinha a menor quantidade de informações disponíveis entre as 5 grandes vilas ninja. Qual é o seu negócio com Okage-sama? A expressão de Mei mudou um pouco, e ela mordeu o lábio antes de responder. Explicarei tudo quando conhecer o Okage-sama. Yamashiro hesitou por um momento, mas seguiu o protocolo e disse, espere aqui, vou reportar aos meus superiores. Não se sabe se o Okage-sama vai vê-lo ou não. Mei assentiu, uma pequena sensação de alívio a invadiu. Ela finalmente chegou aos arredores de Konoha, longe do esquadrão de perseguição e dos caçadores de recompensas de Kirigakuri. Desde que deixou Kirigakuri, o Yondaime Mizukage parecia guardar rancor dela por ter escapado da vila, declarando-a uma ninja desaparecida. Embora Mei estivesse mentalmente preparada para isso, sabendo que havia partido para assumir a responsabilidade e negociar com o Mizukage para libertar seus companheiros, ela não esperava a perseguição implacável que se seguiu. Ela não só havia sido caçada pela Anbu de Kirigakuri, mas também por caçadores de recompensas do submundo. Se não fosse por sua força, ela já poderia ter sido morta. Recentemente a perseguição diminuiu, dando a Mei a chance de escapar para a Terra do Fogo. Agora a raiva invadiu Mei ao pensar no Yondaime Mizukage. Ela deveria ter sido aclamada como uma heroína de Kirigakuri. Sem ela, o Yondaime ainda estaria sob o controle da Akatsuki. No entanto, depois de ajudá-lo a se libertar do Genjutsu, o Mizukage imediatamente jogou toda a culpa nela. Sua raiva só aumentava e, com ela, um ressentimento cada vez maior em relação ao Uchiha Yoichi. Mesmo assim, ela havia testemunhado a força de Yoichi em primeira mão e não ousava expressar suas frustrações. Depois de um tempo, Yamashiro recebeu uma mensagem da sede da equipe de segurança, permitindo a passagem de Mei. Pode ir agora. Alguém irá encontrá-lo no portão de Konoha para escoltá-lo até o Okage-sama. Mei assentiu e seguiu o caminho que Yamashiro havia aberto. Ao se aproximar da entrada de Konoha, viu muitas pessoas entrando na vila, embora, ao contrário dela, tivessem tomado o caminho normal. O número de visitantes diários de Konoha havia aumentado significativamente. Yoichi havia reorganizado recentemente o layout da vila, concentrando os departamentos ninja em uma única área e separando as zonas comercial, residencial e de clãs. Os visitantes só tinham acesso a áreas limitadas, como o distrito comercial e o parque de diversões ninja. As patrulhas de segurança em outras áreas reduziram significativamente as chances de espiões entrarem sorrateiramente. Mei, certo? Siga-me. Um membro da equipe de segurança abordou Mei, confirmou sua identidade e a levou para dentro da vila. Ao chegar ao prédio central do Okage, o membro da equipe de segurança disse, vá em frente. Alguém lá dentro o levará ao Okage-sama. Mei assentiu. Uma vez lá dentro, alguém perguntou seu nome antes de levá-la a escada acima. Quando finalmente chegou ao escritório do Okage, Mei bateu na porta que foi aberta por uma jovem e bela Kunoichi. A Kunoichi olhou para o protetor de testa de Kirigakuri de Mei e se afastou dizendo, por favor, entre. Uma vez lá dentro, Mei finalmente viu Yoichi. Ela não pôde deixar de suspirar de alívio. O caminho para chegar até ali estava cheio de obstáculos. Mei, certo? Lembro-me de você ter sido declarada uma ninja perdida de Kirigakuri. O que você quer de mim? Yoichi perguntou diretamente, enquanto Kurenai trazia uma xícara de chá e a colocava na frente de Mei. Sente-se. Por favor, beba um pouco de chá. Obrigado. Mei agradeceu a Kurenai e se virou para Yoichi. Okage-sama, parte da razão pela qual agora sou uma ninja perdida é por sua causa. Seu tom carregava um toque de ressentimento, até mesmo Kurenai notou. Seus olhos brilharam levemente de raiva. De onde essa ninja de Kirigakuri tirou a coragem de vir a Konoha e culpar sua professora? Yoichi dispensou o assunto com um gesto casual. Já te disse antes, seu Mizukage é incompetente. Não precisa de mais palavras. Não tenho tempo para isso. Diga-me o seu verdadeiro propósito em vir aqui, ou vá embora de Konoha. Desejo formar uma aliança com Konoha. Mei se endireitou ao ouvir as palavras de Yoichi e disse com firmeza, ainda há muitos dos meus camaradas na vila, e muitos estão insatisfeitos com o Yondaime Mizukage. Com a ajuda do Okage-sama, posso derrubar Yagura e me tornar o Godame Mizukage. Hahaha, você realmente escolheu um momento interessante. Yoichi riu antes que Mei pudesse terminar a frase. Mei ficou um pouco irritada com isso, mas conteve a raiva e forçou um sorriso. Hokage-sama, o que é tão engraçado? Konoha só tem uma forma de cooperação no momento, que é com a Vila da Areia e Pakura. Se estiver interessado, por que não visita Sunagakure? Ao mencionar Pakura, Mei imediatamente se lembrou de quem ela era. Pakura, a usuária da liberação de chamas de Sunagakure? O Okage-sama tem alguma cooperação com ela? De fato. Se você está falando sério, vá para a Terra do Vento. Caso contrário, será tarde demais. Ou você pode descansar aqui por um dia, e eu mandarei alguém te levar até lá. Mas fora isso, Konoha não aceita nenhuma outra forma de cooperação. Não precisa descansar, Okage-sama. Mei respondeu decisivamente. Posso ir agora. Muito bem, vou providenciar alguém para acompanhá-lo. Ainda há vários ninjas de Konoha estacionados na Terra do Vento. Yoichi pegou um pergaminho em branco, escreveu uma ordem e o entregou a Kurenai. Kurenai, informe Masato para que a equipe de segurança envie 2 pessoas para escoltar Mei até Pakura. Sim, Okage-sama. Kurenai assentiu respeitosamente. Na frente dos outros, ela sempre se dirigia a Yoichi formalmente, mas quando estava sozinha, o chamava carinhosamente de sensei. Essa formalidade também se estendia a pessoas como Rumi, com quem Kurenai mantinha um relacionamento tenso. Rumi já havia frustrado vários planos de Kurenai. Por favor, siga-me. Kurenai gesticulou para Mei, levando-a para fora. No entanto, assim que saíram do escritório, esbarraram em Rin que caminhava em sua direção.
Rin, você está aqui para ver o Okage-sama? Sim, terminei de refinar alguns novos elixires e queria mostrá-los ao Okage-sama. Rin sorriu. Após a quase destruição da Akatsuki e a ressurreição de Madara, Rin havia retornado ao seu nome e aparência originais. Muitas pessoas na aldeia sabiam que ela havia ressuscitado, embora Rin explicasse que ela nunca havia morrido, apenas ficado gravemente ferida e passado 2 anos se recuperando. Para enganar inimigos ocultos, sua morte havia sido declarada publicamente. Kakashi até confirmou essa história em uma recente reunião da academia. Sendo filho do Okage, as palavras de Kakashi tinham peso, e seu status como Jounin o tornava mais confiável do que Azuma, outro filho de um ex-Okage. Além disso, Rin foi revelado como um aluno do Godame Okage, algo que muitos invejavam. O Okage Godame tinha vários alunos, sendo Ishino o mais fraco, mas mesmo ele era um especialista em taijutsu e um mestre em ferramentas ninja. Em termos de controle de ferramentas ninja, ele provavelmente estava no mesmo nível do clã Uchiha. Sempre que Ishino falava de si mesmo, coçava a cabeça humildemente e dizia ser o pior dos alunos do Okage. No entanto, mesmo o aluno mais fraco tinha a força de um Jounin, o que deixava muitos com inveja de Rin e dos outros, desejando que também pudessem ser discípulos do Okage-sama. Mas Yoichi não tinha intenção de aceitar mais alunos. Sua posição era segura e sua força crescia constantemente. Para ele, unir o mundo ninja era apenas um jogo, a única coisa que lhe interessava agora era diversão. Ao mesmo tempo, Rumi, carregando uma folha de coordenação da equipe de construção da corporação Uchiha, habitualmente ativava seu Byakugan para verificar a situação dentro do escritório do Okage. Ao ver o que estava acontecendo, Rumi ficou chocada e seu rosto ficou vermelho instantaneamente. Como isso pode acontecer? Rin e Sensei gostam tanto. Depois de alguns segundos, Rumi sentiu a boca secar e inexplicavelmente reuniu coragem para colocar a mão na maçaneta da porta. Já estou indo. A voz de Yoichi chamou de dentro, seguida por um clone abrindo a porta. Rumi se esforçou ao máximo para manter a compostura ao entrar, colocando a folha de coordenação sobre a mesa. Sensei, está aí a folha de coordenação da equipe de construção da corporação Uchiha. Ela precisa da sua revisão e assinatura. A propósito, Sensei, está um dia lindo lá fora. Gostaria que eu abrisse a janela? Não precisa, Rumi. Está tudo bem. Yoichi tossiu levemente e assinou a folha, devolvendo-a a ela. Rumi, por favor, devolva isto. Este assunto é urgente e precisa ser resolvido hoje. Entendo, Sensei. Vou entregar agora mesmo. Satomi saiu do escritório sentindo uma pontada de amargura. Capítulo 268. Depois que Rumi saiu, Yoichi expirou fundo. Rin, isso foi muito perigoso. Antes que Yoichi pudesse terminar de falar, Rin engoliu algo, lambeu os lábios e disse: tudo bem, o gosto do Yoichi-sensei é delicioso. Ponto. Rin, você? Yoichi não conseguiu evitar dar alguns tapinhas de leve no traseiro macio de Rin. Rin soltou alguns gemidos suaves. Aquela discípula dele era incrível. Ele não tinha certeza de quem a havia ensinado a ser tão provocativa perto dele. Há poucos momentos, ele mal conseguiu se conter e não levou as coisas adiante ali mesmo no escritório. Mas era muito arriscado. Rumi tinha acabado de retornar, e Kurenai poderia retornar em breve. Assim que pensou nisso, ouviu-se uma batida na porta do escritório, seguida por Kurenai entrando e dizendo: Yoichi-sensei, já me despedi da Mei. Rin, vocês dois ainda estão conversando? Terminamos de discutir os elixires. Mas tem mais uma coisa que preciso falar com o sensei, disse Rin com um sorriso, pegando os elixires. Ela se virou para Yoichi e continuou: Yoichi-sensei, a equipe de segurança me informou mais cedo que Obito tem pedido para me ver recentemente. Parece que ele encontrou algum tipo de nova resolução, mas não sei bem o que está acontecendo. É estranho. Talvez a equipe de segurança esteja farta dele, ou talvez sintam alguma compaixão. Mas, sinceramente, Obito é um idiota por fazer o que fez, interrompeu Kurenai, balançando a cabeça em descrença. Afinal, eles já foram colegas de classe na academia, mas Kurenai jamais poderia imaginar que Obito cometeria tamanha traição. Ele até matou o próprio sensei. Kurenai não conseguia compreender. Se estivesse no lugar de Obito, enfrentando Yoichi-sensei, não teria suportado a ideia de machucá-lo. Será que ele realmente virou uma nova página? Ele deveria saber quantos shinobi de Konoha matou, incluindo alguns dos maiores heróis da vila. Até Nagato foi condenado à prisão perpétua. O que Obito espera realizar? Yoichi coçou o queixo, pensativo. O sobrenome de Obito havia sido retirado dele, e o clã Uchiha considerava sua existência uma vergonha. Rin, você quer vê-lo? Yoichi perguntou. Não tenho certeza, mas acho que deveria. Talvez eu possa aprender algo com ele, respondeu Rin, hesitante. Para ela, Obito parecia nada mais do que um homem lamentável agora. A equipe de segurança a notificou apenas por cortesia, não porque Obito merecesse qualquer tratamento especial. Depende de você, disse Yoichi, dando de ombros. Obito não tinha mais utilidade para ele. A única coisa que lhe restava talvez fosse se tornar mais um sujeito nos experimentos de Orochimaru. Essa também seria uma maneira de contribuir para Konoha. Na Terra do Vento, o espaço se distorceu, e uma figura surgiu de repente do ar, girando antes de pousar firmemente no deserto. Esses dois realmente atrapalharam meus planos. Mas pelo menos cheguei a esse ponto, mesmo que esteja um pouco atrasado. Olhando ao redor, Otsutsuki Urashiki puxou um artefato temporal, a vara de pesca Rini, e perguntou: Ei, que horas são? Urashiki-sama, o deslocamento temporal excedeu os parâmetros predefinidos em aproximadamente 5 anos. A energia se esgotou e estou prestes a entrar no modo de sono. Ferramenta inútil. Faltam 5 anos, hein? Consigo lidar com isso. Guardando o artefato, Urashiki pensou consigo mesmo que aqueles dois encrenqueiros também poderiam ter chegado naquele período. Ele os havia expulsado do portal antes de si, então eles deveriam chegar mais tarde. Enquanto isso, ele reuniria o chakra da 9 caudas.
Quando aqueles dois incômodos aparecessem, já seria tarde demais para eles. Urashiki sorriu e olhou ao redor antes de seguir em outra direção. Ele teve sorte. Pousou perto de Sunagakure depois de viajar no tempo. Entretanto, Sunagakure agora era conhecida por um nome diferente. Região Administrativa Especial dos Ninjas da Areia, ou Zona Especial da Areia para abreviar. Após a guerra interna em Sunagakure, Pakura assumiu o controle da vila. Muitos dos seus superiores originais pereceram no conflito, deixando a vila quase paralisada. Pakura estabilizou a situação com a ajuda do shinobi de Konoha enviados por Tobirama, que também promoveu vários ex-capitães de Sunagakure para ajudá-la. Em seguida, houve uma série de esforços de reorganização para reassentar os moradores. Foi um processo tedioso, mas necessário, que levaria um tempo considerável. A pessoa mais ocupada durante esse período foi provavelmente o Shodai Okage, Hashirama. O lema de Konoha era transformar a Terra do Vento em Sunagakure, e a maneira mais rápida de fazer isso era criando um oásis. Mudar o ambiente permitiria que o shinobi e os moradores de Sunagakure vissem resultados imediatamente, após os quais outras condições poderiam ser implementadas lentamente. Com as 5 naturezas de chakra e a liberação do Yin Yang sob seu comando, Hashirama só não tinha experiência na liberação do Yin. De resto, ele era mestre em todos os tipos de jutsu. Usando a liberação de terra, ele criou solo para enterrar a areia, seguido pela liberação de madeira para cultivar florestas e pela liberação de água para irrigar a terra. Juntamente com sementes para a vida vegetal, em apenas 2 dias, a área ao redor de Sunagakure foi transformada em uma floresta com 1000 metros de extensão. Hashirama chegou a criar 3 clones de madeira e os enviou a outros pontos de reassentamento para construir mais oásis. Esses esforços estavam produzindo resultados significativos. Quando os oásis estivessem concluídos, melhorar o clima da Terra do Vento seria o próximo passo para mudar permanentemente o clima árido. Konoha já tinha planos em andamento e quando a Terra da Chuva também estivesse sob seu controle, transformações em larga escala poderiam começar. Mesmo que o tempo não melhorasse imediatamente, os 3 oásis atrairiam um grande número de civis da Terra do Vento. Afinal, os oásis de Hashirama eram adequados para o cultivo, e a Zona Especial da Areia havia anunciado políticas ao povo da Terra do Vento. As terras agrícolas eram limitadas por ordem de chegada. Isso é, Sunagakure! Exclamou Mei surpresa, ao se aproximar do que antes era Sunagakure. Seus lábios carmesim se entreabriram em espanto ao avistar a floresta exuberante e as árvores imponentes. Embora nunca tivesse estado em Sunagakure antes, Kirigakure tinha informações e fotos da vila, que a retratavam como um deserto. Deve ser Sunagakure. Estamos indo na direção certa, e há muito shinobi de Konoha por aí. Vamos continuar e perguntar quando chegarmos lá, disse Yuga Teru, o membro da equipe de segurança que acompanhava Mei. Ele também não tinha certeza, pois a Sunagakure que conhecia parecia diferente. Mas os shinobi de Konoha que os guiaram disseram que aquele era o lugar, então ele confiou na informação. Conforme eles passavam pela floresta e se aproximavam da entrada da Zona Especial da Areia, eles viram shinobi de Konoha indo e vindo. Teru reconheceu poucos deles, mas todos usavam protetores de testa de Konoha, apesar de estarem vestidos com as roupas ninja de Sunagakure. Isso o lembrou do anúncio recente de que Sunagakure havia sido incorporada a Konoha. Em breve, uma das 5 grandes vilas shinobi, Sunagakure, não existiria mais. Vamos entrar. Quando você conhecer as pessoas de lá, entenderá a situação, disse Teru, orgulhoso, enquanto conduzia Mei em direção à entrada da Zona Especial da Areia. Nesse momento uma voz de repente os chamou atrás, finalmente pessoas vivas. Mas é bastante surpreendente. Entre tantas, há uma com sangue de Otsutsuki. É bastante perturbador. Assustados, Teru e Mei instintivamente saltaram para a frente, virando-se para encarar a fonte da voz. O rosto de Teru se contorceu em choque ao ver a figura atrás deles. Byakugan, quem é você? É membro do meu clã? Seu clã? E não me faça rir. Com uma linhagem tão diluída você não passa de uma vergonha para os Otsutsuki. Urashiki zombou enquanto agitava a mão, lançando uma vara de pescar vermelha que instantaneamente se transformou em uma fina linha vermelha apontada para Teru. Suiton, Suijin aqui. Reagindo rapidamente, Mei formou selos de mão e cuspiu um jato de água, que rapidamente formou uma parede na frente deles. Entretanto, a linha vermelha atravessou a parede de água com facilidade, atingindo Teru antes que ele pudesse se esquivar. Vem aqui! Urashiki puxou a linha, puxando-a de volta junto com o chakra de Teru. Ah! Teru soltou um grito de dor antes de cair inconsciente. Um inimigo? Aquele cara atacou um shinobi de Konoha. Os antigos shinobi de Sunagakure, agora usando protetores de testa de Konoha, perceberam tardiamente o que havia acontecido. Embora ainda estivessem se adaptando aos seus novos papéis, rapidamente se mobilizaram para ajudar, prontos para apoiar o companheiro em batalha. Eles lançaram kunai e formaram selos de mão, lançando uma variedade de ataques em direção a Urashiki. Espere, você não sabe o quão forte o inimigo é. Mei gritou, mas era tarde demais. Tantas pragas problemáticas. Mas elas são muito fracas. Urashiki jogou o chakra de Teru em sua cesta de peixes e se esquivou dos ataques sem esforço. Com alguns movimentos de sua vara de pescar vermelha, ele drenou o chakra do shinobi que se aproximavam, um por um. Yoton, Yokai no Jutsu. Mei cuspiu uma grande massa de ácido corrosivo, mas os reflexos e a velocidade de Urashiki eram extraordinários. Ele voou no ar, esquivando-se do ataque com facilidade. Nossa, nada mal. Sua técnica é bem interessante, mas sua força é fraca. Que tal me dar? Urashiki sorriu e balançou sua vara vermelha novamente. Mei rapidamente usou um jutsu de substituição para evitá-lo, mas a vara rasgou o tronco de madeira que ela havia deixado para trás e continuou a persegui-la, dividindo-se em 5 fios. Como isso pode ser? Mei ficou alarmada enquanto tentava se esquivar com o movimento do corpo, mas os fios vermelhos atingiram o chão, deixando uma grande cratera. É inútil.
Você não pode escapar. Apenas entregue seu poder logo. Urashiki provocou, sorrindo enquanto enviava outra rajada de linhas vermelhas em sua direção. Liberação de madeira. Parede de travamento de madeira. No último instante, 3 paredes de madeira surgiram do chão à frente de Mei. Embora as linhas vermelhas as perfurassem, elas não penetravam completamente. Finalmente um oponente forte. Seu chakra parece familiar. Não é mais fraco que o daquela raposa. Urashiki olhou para a figura em pé no topo das árvores, surpreso. O homem parecia familiar. Urashiki se lembrou dos rostos de pedra daquela vila. Este homem era uma das figuras mais proeminentes. Ele chegou tão cedo? Irmão, tem algum inimigo? Sentindo o chakra do irmão, Tobirama usou o deus voador do trovão para se teletransportar instantaneamente para o local. Após avaliar a situação, seu olhar se fixou em Urashiki. É o inimigo com Byakugan? Irmão, deixe-me atacar primeiro. Você encontra uma brecha, sugeriu Tobirama. Ele não estava sendo arrogante. O inimigo era claramente poderoso e precisava de informações. Tais assuntos seriam melhor resolvidos por ele, já que era um Edo Tensei e não podia morrer. Cuidado, Tobirama. A arma vermelha dele é perigosa, alertou Hashirama. Mais uma praga problemática. Parece que roubar seu chakra não será uma tarefa fácil, murmurou Urashiki, olhando para o horizonte distante com seu Byakugan. Ele podia ver mais shinobi vindo em sua direção. Naquele momento, uma kunai voou em direção à cabeça de Urashiki. No entanto, com seu Byakugan ativado, tais ataques eram triviais. Ele inclinou a cabeça levemente, desviando da kunai com facilidade. Tais ataques são inúteis. Assim que Urashiki terminou de falar, sua expressão mudou. A pessoa que havia jogado a kunai estava de repente atrás dele. Habilidade espaço-temporal? Mas ainda é muito lenta. Contra você, usarei isso. Urashiki sorriu e balançou sua vara vermelha em direção à figura atrás dele, cortando metade do corpo de Tobirama. Enquanto Urashiki se preparava para decapitar Tobirama, este desapareceu usando o deus voador do trovão, deixando Urashiki golpeando o ar vazio. No momento seguinte, árvores enormes irromperam do chão, com o objetivo de capturar Urashiki. Mas seus movimentos lentos não foram páreo para o Urashiki voador. Isso é problemático, irmão. Ele é rápido e sabe voar. Precisamos encontrar um jeito de contê-lo. Tobirama reapareceu ao lado de Hashirama analisando a situação. O inimigo também possuía o Byakugan, sem o selo pássaro engaiolado, tornando táticas furtivas inúteis. Shodai-sama, Nidaime-sama, Jiraiya e os outros chegaram, avaliando rapidamente a situação. Ao avistarem Urashiki, ficaram extremamente alertas. Cuidado! Essa arma dele é estranha. Não deixem que ela toque em vocês, Hashirama os alertou. Vendo cada vez mais shinobi chegando, Urashiki estalou a língua, irritado. Um portal negro de espaço-tempo surgiu atrás dele enquanto ele se dirigia a Hashirama e aos outros. Vou deixar você em paz por enquanto. Assim que eu reunir o chakra da 9 caudas, voltarei para pegar o seu também. Com isso, Urashiki entrou no portal e desapareceu. Que técnica de espaço-tempo estranha. Parece semelhante a portais, mas não se parece em nada com ninjutsu. Parece mais uma habilidade única, analisou Tobirama após observar o portal. Como inventor do deus voador do trovão, ele possuía vasto conhecimento de ninjutsu de espaço-tempo. Hashirama balançou a cabeça. Vamos nos concentrar em tratar os feridos. Precisamos descobrir de onde veio esse inimigo. E a propósito, o que um shinobi de Kirigakura está fazendo aqui? Ele se virou para Mei, mas antes que ela pudesse responder, ele notou algo em seu ombro. Apesar do tempo que passou, seu corpo Edo Tensei não havia se regenerado completamente. De volta à zona especial da areia, os shinobi feridos foram levados às pressas para o hospital. Felizmente, muitos ninjas médicos vieram com eles de Konoha. Após tratamento intensivo, todos os shinobi caídos foram revividos. Eles apenas perderam muito chakra, deixando-os à beira da morte. Com alguns dias de descanso, eles se recuperariam. Tobirama, Hashirama, Pakura e os outros ouviram um relato de Mei sobre os acontecimentos. Todos estavam em alerta máximo em relação ao Otsutsuki Urashiki. A julgar pelo estado dos feridos, era evidente que Urashiki tinha a capacidade de extrair chakra. Ele não escondeu suas intenções, expressando repetidamente interesse no chakra de Hashirama. E o chakra do 9 caudas. Parece que esse é o objetivo principal dele. Depois de ver o chakra do meu irmão, ele simplesmente o adicionou à lista. Quanto à raposa, só existe uma no mundo ninja com chakra comparável ao do meu irmão. O 9 caudas, concluiu Tobirama. Com o Byakugan e o ninjutsu de espaço-tempo e com a 9 caudas como alvo, ele é definitivamente um inimigo da vila, acrescentou Hashirama. Isso é problemático. Precisamos aumentar o nível de alerta da vila e proteger os Jinchuriki da 9 caudas, disse Hashirama, coçando a cabeça. No entanto, com a Godaime Okage na vila, lidar com esse inimigo não deve ser um problema. Vou voltar agora, irmão, disse Tobirama. Vou entregar pessoalmente a informação e pedir para Godaime me invocar para o Edo Tensei novamente. Os ataques daquele cara neutralizaram meu ninjutsu, e meu corpo do Edo Tensei não está se regenerando. Tobirama se dirigiu a Pakura. Vou deixar as coisas aqui com você enquanto estiver fora. Ele não se deu ao trabalho de mencionar Hashirama, sabendo que seu irmão não era adequado para tarefas administrativas. Na época do Shodai e Nidaime, a maior parte da papelada era tratada por Tobirama, com Hashirama frequentemente sendo repreendido por sua esposa, Mito. Obrigado, Nidaime-sama, disse Pakura respeitosamente. Tobirama continuou, sem problemas. Aliás, você sabe da situação dela. As intenções da Godaime já devem estar claras. Vou deixá-la com você. Pakura assentiu, olhando para Mei.
Desde o momento em que o assunto da cooperação surgiu, ela entendeu os planos de Yoichi. Una um mundo ninja. Antes, Pakura teria rido de tal objetivo, considerando-o impossível. O equilíbrio entre as 5 grandes vilas Shinobi perdurou por 50 anos, sem que ninguém fosse capaz de destruí-lo. Mas agora Sonagakure fazia parte da história. A força de Konoha havia crescido tremendamente e com suas políticas e apoio à Zona Especial da Areia, em 2 anos, ninguém se lembraria de Sonagakure. Depois de dispensar Mei para descansar, Pakura voltou a cuidar de outros assuntos. Enquanto isso, Tobirama retornou a Konoha. Ele não trouxe muito Shinobi consigo. Era mais importante deixar forças para trás para ajudar na situação atual. Como membro do Edo Tensei, Tobirama não se preocupava com a morte. Em Konoha, na prisão da equipe de segurança, Rin, Kurenai e Kakashi ficaram juntos. Kakashi tinha acabado de retornar de uma missão e encontrou Rin, então decidiu ir junto. Mesmo que Obito não tivesse pedido para vê-lo, Kakashi ainda queria visitá-lo. Afinal, o Sharingan que Obito lhe dera fora inestimável para Kakashi. Ele esperava ajudar Obito a realizar alguns de seus últimos desejos antes de partir. Por que Yoichi-sensei construiu uma prisão tão grande? Os 4 andares inferiores estão quase vazios, Kurenai se perguntou em voz alta. Ela só se dera conta do tamanho da prisão quando chegou, e mesmo assim a maior parte dela estava abandonada. Apenas o primeiro subsolo tinha alguns prisioneiros, com apenas 2 nos andares inferiores. É para o futuro, Kurenai. Pense no que tem acontecido na vila ultimamente, disse Kakashi, com as mãos nos bolsos. Embora não tivesse estado em Sonagakure, sabia que haveria muitos prisioneiros. Em breve, todos seriam trazidos de volta e trancados ali. E ainda havia Kirigakure, Amegakure e possivelmente até Komogakure e Iwagakure no futuro. Esta prisão talvez não fosse suficiente. Talvez precisassem construir mais. A propósito, Kurenai, encontrei o Azuma outro dia. Ele queria te convidar para jantar, mas disse que não conseguiu te encontrar, acrescentou Kakashi. Esqueça, Kakashi. Não estou interessada nele. Não toque mais nisso, disse Kurenai, balançando a cabeça. Ela tinha visto Azuma recentemente, e ele tinha começado a fumar em algum lugar e deixado a barba crescer. Estava horrível. Ele não se compara nem um pouco ao Yoichi-sensei. Kakashi suspirou internamente. Desculpe, Azuma. Eu tentei. Quando chegaram à parte mais profunda do 5º nível, viram Obito deitado dentro de sua cela. Antes que pudessem falar, Obito, sentindo a presença deles, disse, Rin, é você? Rin respirou fundo e respondeu, sim, Obito. Você tem algo a me dizer? Capítulo 269. Rin, eu. Obito não demonstrava mais a loucura de alguém incapaz de aceitar a realidade. Parecia ter despertado de sua ilusão. Antes, ele chegava a recusar comida em estado de desespero, mas agora estava se recuperando lentamente. Sei que fiz muitas coisas imperdoáveis no passado, mas quero me redimir, Rin. Quero criar um mundo lindo onde todos possam ser revividos. Obito expressou muitos pensamentos, a maioria deles relacionados ao plano Olho da Lua, com alguns insights sobre suas realizações pessoais e, finalmente, uma nota de arrependimento. Rin, cometi tantos erros, mas quero me redimir. Por favor, me dê uma chance de consertar as coisas. Depois que Obito terminou de falar, um silêncio se instalou no 5º andar da prisão. Rin finalmente respondeu. Obito, não se trata mais apenas de saber se eu posso te perdoar, mas é bom que você finalmente tenha caído em si. Rin, espero que... Obito, se não há mais nada, vamos deixar isso para hoje. Ainda preciso voltar e refinar mais alguns elixires, interrompeu Rin, puxando Kurenai pelo braço e indo em direção à saída. Kakashi balançou a cabeça e perguntou. Obito, há algo que você queira? Obito abriu a boca, mas após um momento de hesitação, abaixou a cabeça sem dizer uma palavra. Kakashi esperou mais um pouco, mas quando ficou claro que Obito não tinha mais nada a dizer, ele também saiu da prisão. Quando os 3 saíram da prisão de segurança máxima, Kurenai não pôde deixar de comentar. Então aquele cara, Obito, fez tudo isso por você, Rin. Quer dizer, todos nós sabíamos que ele gostava de você na academia, mas eu nunca imaginei que ele fosse tão longe. Chega, Kurenai. Se eu soubesse que ia acabar assim, teria mudado as coisas lá na academia, respondeu Rin, balançando a cabeça. Eu nem sei como encarar a Kushina Nei-san. Ela sempre foi tão boa para nós 3, mas Obito arruinou a vida dela. Kakashi permaneceu em silêncio, suspirando interiormente. Mesmo que Obito finalmente tivesse despertado, não havia como perdoá-lo. Nem mesmo fingir perdoá-lo parecia possível. Seus crimes foram muito grandes, e perdoá-lo seria injusto com todos os outros. Até mesmo Nagato permaneceria preso pelo resto da vida, sem nunca mais ver o mundo exterior. Não importava o quanto Konan fizesse para melhorar suas condições, ela ainda tinha que se submeter ao governo de Yoichi e suportá-lo em silêncio. Kakashi, aqui está, tome este elixir, disse Rin, entregando-lhe um frasco. Eu o fiz, e o Yoichi-sensei aprovou. Kakashi pegou o frasco e perguntou, que tipo de remédio secreto é esse, Rin? Rin sorriu. É uma pílula de velocidade do vento de 3 níveis. Ela aumentará sua velocidade significativamente. Só não se esqueça de guardá-la em um pergaminho para maior segurança. Um remédio secreto de 3 níveis? Obrigado, Rin, disse Kakashi surpreso. Ele cuidadosamente selou o remédio em um pergaminho. Mesmo tendo acesso aos recursos de Uchiha Yoichi, o custo de um remédio secreto de 3 níveis ainda era exorbitante. Uma única pílula da velocidade do vento podia custar de 400 mil a 500 mil ryu, exigindo várias missões de ranking para ser adquirida. Rin lhe dera 3 pílulas e apesar de ser um jounin, Kakashi não pôde recusar um presente tão generoso. Assim que os 3 continuaram caminhando em direção ao centro da vila, Kurenai de repente franziu a testa e olhou para Kakashi. Ele imediatamente levantou as mãos em defesa, dizendo, eu não enviei nenhuma mensagem, Kurenai. É apenas uma coincidência. Kurenai. De longe, Azuma chamou Kurenai, acenando entusiasticamente enquanto corria até ela. Ei, Azuma.
Quanto tempo, disse Kurenai, forçando um sorriso educado. Por dentro, porém, ela suspirou. Aquele sorriso, no entanto, só alimentou as esperanças de Azuma. Ao ver a expressão jovial e charmosa de Kurenai, ele não pôde deixar de se sentir ainda mais atraído por ela. Azuma sorriu e perguntou: Kurenai, que tal almoçarmos juntos? Por minha conta, que tal um pouco de carne grelhada? Ele planejava levá-la a um restaurante sofisticado de cordeiro mágico. Era caro, mas suas economias cobririam. Kurenai recusou rapidamente. Não precisa, Azuma. Tenho muito trabalho para fazer no escritório. Um bolinho de arroz no almoço será suficiente para mim. Bem, antes que Azuma pudesse terminar, Kurenai o interrompeu. O tempo está se esgotando e ainda há trabalho a ser feito no escritório do Hokage. Estou voltando agora. Adeus, Rin, Kakashi. Com isso, Kurenai fez alguns selos de mão e usou a cintilação corporal, desaparecendo em uma explosão de flores de cerejeira. Kakashi e Rin trocaram um olhar cúmplice, ambos compreendendo os sentimentos de Azuma. Sabiam que suas chances eram mínimas, mas Azuma parecia convencido de que a persistência acabaria valendo a pena, provavelmente devido a algum conselho equivocado que receberá. Eu também deveria voltar, disse Kakashi. Eu também. Tenho trabalho a fazer no hospital, respondeu Rin. Os dois se separaram, um foi almoçar, o outro voltou para o hospital de Konoha para continuar seu trabalho. Tobirama tinha acabado de retornar à vila quando encontrou Yoichi no complexo Senju. Ultimamente Yoichi vinha visitando-a com frequência, preocupado que Tsunade não fosse a melhor em cuidar da filha. Apesar da idade e da experiência de Tsunade, sua natureza despreocupada o preocupava. Enquanto segurava a filha, Yoichi perguntou: Yoko, a mamãe anda te negligenciando. Não diga essas bobagens. Eu jamais deixaria Yoko passar fome. Tsunade estufou o peito de orgulho. Sob seus cuidados, Yoko não só estava bem alimentada, como também prosperava. Yoichi olhou para Yoko e não pôde deixar de notar o quanto ela havia crescido. Aproximando-se, ele provocou: Vou ter que inspecionar a dieta diária dela eu mesmo. Sai daqui, seu pirralho pervertido. Tsunade corou, empurrando a cabeça de Yoichi. Se não fosse pela Shizune por perto, ela talvez não se importasse. Pequeno Tsuna, Godaime. Naquele momento, Tobirama apareceu de repente, assustando Tsunade. Tio-avô, você voltou? E seu braço? Tsunade perguntou surpresa, lançando um olhar penetrante para Yoichi. Ela estava grata por ter se mantido discreta, evitando que Yoichi fosse longe demais antes. Yoichi franziu a testa enquanto examinava o braço de Tobirama, que não havia se regenerado completamente. O que aconteceu? Quando eu estava em Sunagakure, encontramos um inimigo com Byakugan. Seu alvo parece ser a Nove Caudas, e meu irmão e eu lutamos contra ele. Tobirama compartilhou os detalhes do ataque de Urashiki, lembrando que o sábio dos 6 caminhos havia mencionado o nome Otsutsuki Agoromo na Terra Pura. O misterioso inimigo alegava ser do clã Otsutsuki, empunhando o Byakugan dos Hyuga. Uma arma que brilha em vermelho e lembra uma vara de pescar. Yoichi se assustou. Era claramente Otsutsuki Urashiki. Como ele havia chegado a essa linha do tempo? Ele se lembrava das aventuras de Urashiki viajando no tempo, mas esses eventos só aconteceriam dali a vários anos. Era apenas o 55º ano de Konoha, e os eventos dos quais ele se lembrava ocorreram no 63º ano, um intervalo de 8 anos. Um inimigo com o mesmo sobrenome do sábio dos 6 caminhos e mirando no meu irmão? Tio-avô, como está meu avô agora? Perguntou Tsunade, preocupada ao ouvir o quão poderoso o inimigo parecia ser. Se seu tio-avô e avô juntos não conseguiram derrotá-lo, o inimigo devia ser formidável. Meu irmão está bem. O inimigo é forte, mas a força do meu irmão também não é fraca. Além disso, há muitos shinobi fortes na zona especial da areia, Tobirama a tranquilizou. Com a ajuda de Pakura, Jiraiya, Uchiha Yokogawa e outros, lidar com o inimigo não seria impossível. No entanto, as habilidades de espaço-tempo de Urashiki complicavam ainda mais as coisas. Voltei para avisá-los para terem cuidado com o Jinchuriki da Nove Caudas. Aquele cara pode atacar a vila a qualquer momento. Além disso, gostaria que o Godaime aplicasse o Edo Tensei em mim novamente. A habilidade daquele cara parece anular jutsus, e uma vez que corpos de Edo Tensei são atingidos, eles não conseguem se regenerar. É a liberação Yin-Yang, capaz de criar e destruir todas as coisas. Como os corpos do Edo Tensei são feitos de ninjutsu, eles são vulneráveis a ela. Felizmente, Urashiki não a usa com frequência. Se usasse, até os Shodai poderiam estar em perigo, explicou Yoichi. Ele então chamou Shizune para tirar Yoko dele, instruindo-a a sair do quarto com o bebê. O Edo Tensei é arriscado. Você estaria em grande desvantagem contra a liberação Yin-Yang. Tio-avô, seria melhor se você fosse totalmente revivido. Ressuscitado? Tanto Tsunade quanto Tobirama ficaram surpresos. Tobirama, em particular, ficou surpreso. Dada sua história com Yoichi, ele não esperava ser revivido tão facilmente. Yoichi dispensou a ideia. Não fique tão surpreso. Afinal, você é tio-avô da Tsunade. Considere isso um favor para Tsunade e Yoko. Além disso, você é o único que pode manter Tsunade e os Shodai longe dos salões de jogos. Tsunade ficou tocada pela primeira parte das palavras de Yoichi, mas quando ele mencionou salões de jogos, ela não pôde deixar de protestar. Isso não é verdade. Eu não tenho jogado ultimamente. Yoko tinha um dado no bolso, claramente deixado por você. O rosto de Tsunade ficou vermelho, e ela rapidamente se desculpou, subindo as escadas para descobrir quando ela havia deixado cair o dado e como Yoko o havia encontrado. Com a saída de Tsunade, os olhos de Yoichi se transformaram em Rinnegan, e ele convocou chakra verde para as mãos. Primeiro, preciso remover os efeitos da liberação Yin-Yang. Caso contrário, você ficará sem um braço mesmo depois de reanimado. Usando o poder da liberação Yang, Yoichi colocou a mão no ombro de Tobirama e dissipou os efeitos da liberação Yin-Yang. Assim que a liberação Yin-Yang foi anulada, o corpo Edo Tensei de Tobirama se regenerou rapidamente. Agora vamos para o renascimento. Vamos lá para fora. Tudo bem.
Uma vez lá fora, Yoichi recuperou a energia vital restante armazenada na tartaruga gigante. Ainda havia energia suficiente para reviver 20 ou 30 pessoas. Yumi Tenkeitou. Ativando sua técnica ocular, Yoichi controlou a energia vital e a canalizou para o corpo de Tobirama. Sob a onda de vitalidade, a forma Edo Tensei de Tobirama foi rapidamente convertida de volta em carne e osso. Estrondo. Ao ser revivido, Tobirama acidentalmente liberou uma explosão de chakra, mas rapidamente o conteve. Depois de um momento para se adaptar ao novo corpo, Tobirama disse solenemente: "Obrigado, Godaime. Não foi nada. As reformas na Zona Especial da Areia ainda precisam da sua orientação, Nidaime." Yoichi percebeu que a gratidão de Tobirama era genuína. Ele ignorou pensando que se tivesse mais pessoas como Tobirama por perto, ser Hokage seria muito mais fácil. "Não se preocupe, eu vou. Assim que a situação se estabilizar, pretendo lidar com os nobres e daímios da Terra do Vento. Eles estão reunindo samurais errantes e caçadores de recompensas, e é hora de eliminá-los todos de uma vez." O rosto de Tobirama se contorceu em um sorriso frio. Ele tinha pouca consideração por nobres ou daímios. "Vamos deixá-los reunir quantas pessoas quiserem. Assim que reunirem uma força significativa, vamos exterminá-los e acabar logo com isso." Yoichi alertou: "Capturem o máximo que puderem. O deserto na Terra do Vento é rico em recursos. Podemos usar os criminosos para mineração. Claro, considere isso como aproveitamento de resíduos." Tobirama não era de se esquivar de tais táticas. Muitos dos jutsus proibidos de Konoha foram desenvolvidos usando shinobi inimigos como cobaias. Ao ouvir os planos de Yoichi, Tobirama percebeu que estava cada vez mais alinhado às políticas da Godaime. Os dois continuaram discutindo o desenvolvimento da Zona Especial da Areia. O deserto era, há muito tempo, uma região subdesenvolvida, rica em recursos inexplorados. Nem a Terra do Vento nem Sunagakure haviam se aproveitado desses recursos. "Godaime, tenha cuidado com o Jinchuriki da Nove Caudas. Aquele cara pode atacar a vila a qualquer momento. Suas habilidades de espaço-tempo são mais problemáticas que as do Deus Voador do Trovão. Não se preocupe. Vou montar uma barreira ao redor da casa do Jinchuriki da Nove Caudas. Se a barreira for acionada, usarei o Deus Voador do Trovão para chegar lá imediatamente." Yoichi tranquilizou Tobirama. Embora o poder de Urashiki fosse estranho, Yoichi sentia que não era páreo para o de Kaguya. Talvez Urashiki não tivesse consumido uma fruta de chakra tão poderosa quanto Kaguya, o que talvez explicasse porque sua força parecia ligeiramente inferior. Naquele momento, Tsunade saiu de casa e perguntou: "Tio avô, por que você não está lá dentro depois de ser revivido? Do que vocês dois estão falando?" Capítulo 270. Tobirama não permaneceu na vila por muito tempo após sua ressurreição. Mesmo com o convite de Tsunade para uma refeição, ele recusou e partiu imediatamente para o Distrito Especial da Areia. Ele estava preocupado que Urashiki pudesse lançar outro ataque surpresa contra Shirama, e ainda havia muitos assuntos a serem resolvidos no Distrito Especial de Suna. Sunagakure havia se submetido completamente a Konoha, mas mais de 300 dos seguidores de Hasa haviam sido selados e aprisionados. Esses indivíduos seriam transportados para as prisões de Konoha, onde teriam suas vontades desmascaradas antes de serem designados para o trabalho. Entre os 5.000 ninjas de Konoha, 2 grandes esquadrões de 2.000 estavam preparados para serem enviados à fronteira de Amegakure para ajudar Konan, Shikaku e Shizui a manter Anzo sob controle. Se Anzo ousasse provocar uma guerra com Konoha, isso só levaria à queda de Amegakure. Outros 1.000 shinobi foram encarregados de proteger e transportar prisioneiros, enquanto o restante, junto com os ninjas do Distrito Especial da Areia que haviam se fundido com Konoha, se concentrariam em subjugar os aristocratas e daímios do País do Vento e organizar uma força de segurança na cidade. Em breve, os ninjas de Konoha assumiriam a responsabilidade pela segurança nacional, aplicando as leis de Konoha em todo o território. Tobirama apoiou totalmente essa política, reconhecendo que o plano de Yoichi era consolidar o poder. Anteriormente, os impostos eram coletados por famílias proeminentes locais, levando ao surgimento da nobreza hereditária. Agora Konoha pretendia centralizar recursos e mão de obra, aumentando enormemente as possibilidades do que poderia ser alcançado. Tobirama, testemunhando a evolução de Konoha, sentiu como se suas próprias barreiras intelectuais tivessem sido quebradas. Ele sempre foi um visionário, criando novos departamentos e instituições dentro da vila, como a Academia Ninja, a Ambu e o hospital. Outras vilas shinobi se inspiraram em Konoha, seguindo as inovações de Tobirama. Durante as guerras, Tobirama também fez experiências com shinobi inimigos capturados, desenvolvendo várias técnicas proibidas, o que lhe rendeu a admiração de Orochimaru. Embora suas pesquisas divergissem com Orochimaru focado na imortalidade enquanto Tobirama desenvolvia jutsus proibidos para aumentar o poder. Agora que Tobirama entendia a estratégia de Yoichi, ofereceu seu apoio silencioso. Ao contrário de seu irmão mais velho, Hashirama, que frequentemente ignorava sutilezas políticas, Tobirama não hesitava em como os daímios estavam sendo controlados com genjutsu. Contanto que servisse aos interesses do País do Fogo, ele considerava aceitável. No ano seguinte, os irmãos Senju permaneceriam no Distrito Especial de Suna, um gerenciando a governança, o outro supervisionando a construção de oásis. Dentro de um ano, a Terra do Vento estaria totalmente integrada a Konoha, trazendo prosperidade à região. Depois de almoçar na casa de Tsunade, Yoichi continuou seu trabalho. Ao meio-dia, ele pediu a Tsunade que o ajudasse a criar um novo clone, desta vez com foco no gene Byakugan para facilitar sua adaptação ao Tenseigan. Tsunade concordou, mas também o alertou de que criar clones repetidamente poderia danificar sua alma. Ao contrário dos clones comuns que poderiam ser reabsorvidos, essas seriam separações permanentes de uma parte de sua alma. No entanto, Yoichi não estava preocupado. Ele ainda praticava a técnica de cultivo mental, e sua energia espiritual ficava mais forte a cada dia.
Perder parte de sua alma para o clone não o afetaria significativamente. Relutantemente, Tsunade concordou, achando a tarefa bastante simples. Ela também havia feito progressos significativos no desenvolvimento de um soro de modificação genética, com base em sua pesquisa sobre as diferenças entre as habilidades de Yoichi e as suas ao praticar as técnicas baseadas em genes. Uma vez aperfeiçoado, o soro permitiria que mais shinobi cultivassem essas habilidades genéticas. Era uma notícia empolgante. Pessoas comuns e até mesmo alguns shinobi de alto nível tinham dificuldades com técnicas baseadas em genes. A menos que seus genes fossem otimizados até certo ponto, eles não conseguiam sequer começar a praticar. O próprio Orochimaru não conseguirá dominá-las até modificar seus próprios genes. Ao sair do complexo Senju, Yoichi se viu sem muito o que fazer. Estava apenas esperando a conclusão de sua nova vila, onde finalmente poderia se mudar e relaxar. A casa em que morava havia sido construída quando ele ainda era solteiro e não fora projetada para acomodar tantas pessoas. Como seu clone de madeira estava cuidando de tudo no escritório do Hokage, e Rumi estava lançando olhares estranhos para ele ultimamente, Yoichi decidiu visitar Kushina. Talvez eu conte a ela sobre Urashiki enquanto estiver lá, pensou Yoichi. Sempre que pensava em Kushina, um sentimento de conquista o invadia. Embora suas palavras fossem frequentemente desafiadoras, seu corpo sempre obedecera aos seus comandos. Agora, ele só precisava que a mente dela seguisse o coração. Ao sentir a chegada de Kushina, Yoichi sorriu. Perfeito. Ela está em casa e Naruto não. Posso evitar distrações desnecessárias. Com isso, Yoichi usou a técnica do deus voador do trovão para se teletransportar diretamente para o quarto de Kushina. Não está no quarto? Ele perguntou em voz alta. Quem é? Naruto? A voz de Kushina chamou do banheiro. Um momento depois, ela emergiu e ao ver Yoichi, sua expressão mudou para raiva. Seus olhos ficaram vermelhos de fúria, e ela correu para frente, atacando com socos e chutes. Embora os golpes não tenham doído, foi mais uma explosão emocional do que um ataque propriamente dito. Dada a força atual de Yoichi, mesmo sem chakra ou energia genética, sua pele era dura como diamante. Ele podia suportar horas de tiros sem sequer um arranhão. Depois de uns 10 minutos, quando Kushina estava sem fôlego e exausta, Yoichi finalmente falou. Kushina, o que deu em você? Seu desgraçado! Gritou Kushina, agarrando Yoichi pelo ombro e tentando morder seu pescoço. No entanto, seus dentes, incapazes de resistir ao corpo endurecido dele, a deixaram com as gengivas doloridas. Ela cobriu a boca com os olhos, olhou feio para Yoichi e ergueu um teste de gravidez na frente do seu rosto, exigindo, explique isso. O que é isso? Yoichi perguntou, fingindo confusão, embora já soubesse. Não se faça de boba comigo. Você trocou meu remédio. Fui verificar e são só vitaminas. Acusou Kushina, segurando um frasco de comprimidos que estava tomando. Ultimamente, ela vinha se sentindo enjoada, fatigada e preocupada. Como viúva, não ousara ir diretamente ao hospital, então usará um clone das sombras e um jutsu de transformação para comprar um teste de gravidez. Para sua surpresa, o resultado foi positivo. Ela se testou várias vezes, e em todas as vezes, os resultados foram os mesmos. Incapaz de acreditar, ela quase entrou em pânico. Apesar de todas as suas precauções, tomando medicamentos que às vezes a faziam se sentir mal demais para comer, ela ainda assim acabou grávida. Como os outros reagiriam à notícia de que ela, uma kunoichi viúva, estava grávida? Após o pânico inicial, Kushina examinou cuidadosamente os comprimidos que estava tomando e descobriu que haviam sido adulterados. Os comprimidos pareciam idênticos a anticoncepcionais, mas alguém os havia trocado por vitaminas. E quem mais poderia ter feito isso senão o homem parado à sua frente? Tudo bem, eu fiz isso, admitiu Yoichi com uma ponta de culpa no rosto. Eu não planejei isso desde o começo, mas aprendi a me importar com você, Kushina. Eu realmente gosto de você, e é por isso que fiz isso. Me desculpe. Eu amo Minato. Interrompeu Kushina imediatamente com a voz firme e resoluta, como se estivesse se lembrando. Eu o amava antes e o amo agora. Kushina, você está mentindo para si mesma. Não, não estou. Antes que Kushina pudesse terminar sua resposta, Yoichi a silenciou com um beijo. Atordoada, seus olhos se arregalaram em descrença. Mesmo agora? Como ele poderia sequer pensar em fazer algo assim? Ela lutou ferozmente, empurrando com toda a força, mas sem usar chakra, não era páreo para ele. Em pouco tempo, ela se viu presa na cama, incapaz de se mover. À medida que sua resistência diminuía, a mente de Kushina ficou tomada pelo desamparo, e lágrimas escorriam pelo seu rosto. Como ele pode dizer que gosta de mim e ainda fazer uma coisa dessas? Ela pensou, completamente derrotada. Quando ela estava prestes a desistir completamente, Yoichi se afastou de repente e encontrou seu olhar cheio de lágrimas. Não se preocupe, Kushina. Eu sei que não devo fazer algo assim agora. Não seria bom para a criança. Desculpas. Então o que diabos você está fazendo agora? Ela perguntou furiosa. Eu só estava testando se você resistiria. Se você realmente amava o Minato, por que não usou o chakra das correntes de Adamantina ou da Nove Caudas para escapar? Eu nem estava usando muita força. Até um Chunin poderia ter me empurrado. As palavras de Yoichi ressoaram em sua mente enquanto ele a encarava com olhos evasivos. Por que você não revidou, Kushina? Eu fiz. Você é muito forte. Ela insistiu, embora sua voz não demonstrasse convicção. Kushina, eu já te disse, eu não estava usando muita força. Enquanto Yoichi falava, ele a beijou novamente. Embora estivesse presa sob ele, Kushina não virou a cabeça nem se debateu tanto. Era como se seu corpo tivesse se acostumado ao toque dele. Veja, mesmo agora, Kushina, você se acostumou com isso. Isso não é verdade.
Você está mentindo. Eu só estava aguentando porque não queria que o Naruto descobrisse. Desta vez, eu definitivamente não vou deixar você fazer o que quer. Eu vou. Ela tentou reunir palavras para dizer que interromperia a gravidez, mas por mais que tentasse, as palavras se recusavam a sair. Em vez disso, ela desabou, agachando-se no chão em desespero. Você sabe que isso não é possível, Kushina, disse Oishi, colocando-a de volta em seu colo. Vendo sua expressão inexpressiva, ele continuou. Apenas dê à luz à criança. Eu cuido de tudo. Não. Minato jamais me perdoaria. Eu não sou uma boa esposa. Lágrimas escorriam pelo rosto de Kushina enquanto ela lamentava sua culpa. Ninguém precisa saber, Kushina. Quando Minato for revivido, vamos fingir que isso nunca aconteceu. Vou dizer a Mina que é meu filho de fora e ela só vai me culpar. Você pode voltar à sua vida familiar normal. As palavras de Oishi pretendiam confortá-la, mas na realidade, faziam parte do seu plano. Assim que a criança nascesse, Kushina ficaria ainda mais ligada a ele, incapaz de romper o vínculo. Além disso, você não entende de ninjutsu médico, e não há ninguém que realizaria tal procedimento. O que você vai fazer? Perguntar para Mina ou Tsunade? Kushina balançou a cabeça vigorosamente ao pensar nisso. Ela nunca deixaria ninguém descobrir que estava grávida. Não. Eu não deveria fazer isso com Minato, ela murmurou. Ele não vai saber, Kushina. Enquanto você não disser nada, Minato nunca vai saber. Segurando a mão dela, Yoichi insistiu. Pense bem, Kushina. Esta é a melhor solução. Kushina ficou em silêncio, sua mente girando em turbilhão. Após o pânico inicial e a explosão de raiva, ela começou a se acalmar. Interromper a gravidez era quase impossível. No mundo Shinobi, ninguém faria uma coisa dessas. E apesar de tudo, ela não conseguiu evitar colocar a mão protetora na barriga. Não queria acabar com uma vida antes mesmo de ela começar. Não importava o quanto ela pensasse, parecia haver apenas um caminho a seguir, ter o filho. Mas seguir o plano de Yoichi, a ideia de entregar o filho e fingir que não era dela a atormentava, algo que ela não conseguia aceitar plenamente. Preciso pensar. Por favor, me deixe em paz por enquanto, disse Kushina finalmente, querendo tempo para processar tudo. Na verdade, vim aqui por outro motivo hoje. Mas esta notícia foi uma surpresa inesperada. Ao ver o olhar dela, Yoichi rapidamente levantou as mãos. Tudo bem, vou direto ao ponto. Sua situação se tornou mais perigosa, Kushina. Você precisa se mudar para o complexo Uchiha. Vou providenciar uma casa perto da minha, ou construirei uma para você e Naruto. Eu não vou me mudar para lá, ela respondeu. Você deveria ouvir a explicação completa primeiro, Kushina. Yoichi a interrompeu, explicando, há outro inimigo mirando na 9 caudas. Ele provavelmente é alguém no mesmo nível do sábio dos 6 caminhos. Tobirama voltou para me avisar, e esse inimigo também tem habilidades espaço-temporais. Precisamos instalar uma barreira sensorial ao redor da sua casa. Barreiras comuns não conseguiam deter o ninjutsu espaço-temporal, muito menos uma técnica tão poderosa quanto o Yomotsu Irazaka de Urashiki. A única maneira de combatê-lo era com uma barreira sensorial capaz de detectar assinaturas de chakra. Se um chakra poderoso aparecesse, Yoichi poderia usar a técnica do deus voador do trovão para correr até o local. O inimigo como sábio dos 6 caminhos, repetiu Kushina, incrédula. Parecia rebuscado demais, e ela suspeitava que Yoichi estivesse apenas dando uma desculpa para aproximá-la. Suspirando, Yoichi disse, Tsunade também sabe. Tobirama me informou e imediatamente retornou ao Distrito Especial da Areia porque o inimigo também está mirando em Hashirama. Ele está procurando por fontes poderosas de chakra. Mesmo sem os eventos de hoje, vocês precisariam se mudar para o complexo Uchiha. Assim que o inimigo for derrotado, vocês podem retornar. Isso não está em debate. Kushina percebeu que Yoichi não estava brincando e, apesar de sua rebeldia, com o tempo, desenvolveu o hábito de obedecê-lo. Bufando, ela cedeu. Tudo bem, eu me mudo, mas só pelo Naruto. Não pense que vou te perdoar. Como quiser. Vou pedir para Mina e Mikoto virem mais tarde para te ajudar a fazer as malas. Mas estou te dizendo a verdade, Kushina. Quem acreditaria nisso? Seu protesto foi interrompido novamente quando Yoichi a beijou. Embora tenha lutado no início, logo se viu envolvida pelo momento. Seu corpo estava tão acostumado ao toque dele que respondia automaticamente, mesmo que sua mente protestasse. Em poucos instantes, as mãos de Yoichi encontraram habilmente todos os seus pontos sensíveis e logo, o rosto de Kushina ficou vermelho escuro e sua respiração ficou irregular. Um pouco mais tarde, Yoichi sentiu os braços de Kushina instintivamente envolverem sua cintura, e o corpo dela respondeu com entusiasmo, apesar da resistência anterior. Satisfeito, ele se afastou. Chega por hoje. Seu corpo não está em condições de aguentar mais nada. Não se esqueça de avisar ao Naruto que algumas pessoas vão te ajudar na mudança hoje à noite, disse ele. Kushina, ainda atordoada pelo encontro, pescou confusa por alguns segundos antes de sua raiva explodir novamente. Eu sei. Não preciso que você me lembre. Ótimo. Vou embora agora. Comece a arrumar suas coisas, disse Yoichi antes de se teletransportar para fora do quarto. Arrumando minhas coisas. Espera não. Ele me enganou de novo. Kushina gritou, percebendo tarde demais que o havia distraído. Ela pretendia confrontá-lo sobre a manipulação de sua medicação, o que a levará à gravidez. Mas agora, depois de tudo que acabará de acontecer, ela percebeu que sua raiva por Yoichi havia diminuído. O que restava era um profundo sentimento de culpa em relação a Minato e o medo de que outros descobrissem. O que eu devo fazer, Minato? Ela sussurrou, olhando para o criado mudo onde a foto do casamento deles estivera. Mas a foto não estava mais lá. Ela a havia guardado, cansada de Yoichi fazer piadas grosseiras sobre ela durante o tempo em que estavam juntos. Pensando bem, ela percebeu que quase tinha esquecido onde o havia escondido. Devia estar em uma das caixas debaixo da cama. Não,
Tem que haver um jeito, Kushina murmurou para si mesma, mordendo o dedo enquanto tentava pensar em uma solução, alguma maneira de fazer o certo para todos os envolvidos. Mas antes que ela pudesse pensar mais nisso, uma batida na porta a tirou de seus pensamentos. Kushina, estamos aqui para ajudar, gritou a voz de Mikoto. Eu vou. Kushina respondeu apressadamente. Ela estava prestes a descer as escadas quando notou o teste de gravidez descartado no chão. Em pânico, correu para o banheiro para jogá-lo fora, embrulhando-o em vários sacos de lixo antes de correr para abrir a porta. Por que demorou tanto? Mina repreendeu, brincando de pé com as mãos na cintura. Você estava limpando a casa? Kushina assentiu rapidamente. Sim, eu só estava arrumando as coisas lá em cima. Bem, você sabe como é. Estamos aqui para ajudar você a fazer as malas. Com o inimigo te mirando novamente, é melhor ir para o complexo Uchiha por enquanto. Vamos instalar uma barreira sensorial também, disse Mina com um suspiro, colocando uma mão reconfortante no ombro de Kushina. É difícil, não é? Sempre sendo um alvo por causa da 9 caudas. Kushina balançou a cabeça. Já estava acostumada. Afinal, já havia sido sequestrada uma vez quando criança. Deixando as amigas entrarem em casa, acrescentou, entrem. Só preciso levar algumas coisas essenciais. Esta era parece ter alguns indivíduos bastante poderosos. Aquele chakra ali é familiar. Urashiki usou Yomotsu Irazaka para sair de sua dimensão de bolso. Ele havia planejado ir direto para Konoha, mas sentiu uma fonte de chakra ainda mais forte ao longo do caminho, uma que lhe trouxe lembranças. Este chakra é da árvore divina? Mas como? Como a árvore divina poderia existir nesta linha do tempo? Urashiki não conseguia acreditar que seus sentidos estavam errados. Ele já havia consumido o fruto da árvore divina uma vez, mas era de um mundo fraco, dificilmente comparável à lua deste planeta. Mesmo depois de devorar toda a vida naquele planeta, o fruto havia aumentado apenas marginalmente seu poder. Preciso ver isso com meus próprios olhos. Será que a árvore divina de Kaguya? Urashiki tomou uma decisão e mudou seu curso, usando Yomotsu Irazaka para ir em direção à fonte do chakra da árvore divina, em uma caverna escondida na costa da Terra dos Campos. Uchiha Madara formou selos de mão, controlando a estátua Gedo para absorver o chakra do Duas Caudas. Com a absorção completa, 5 olhos da estátua Gedo se abriram. Faltam só mais 3, Madara-sama. Os clones de Zetsu branco estão fazendo o possível para localizar o Jinchuriki do 8 caudas. Antes que Madara pudesse responder, uma voz ecoou pelo espaço subterrâneo. Não acredito. Realmente existe uma árvore divina aqui. O Rinnegan de Madara imediatamente fixou-se em um ponto específico no espaço, com o rosto calmo enquanto falava. Saia, seu covarde. Haha, todos os nativos deste planeta são tão arrogantes? Não, espere. Você também possui sangue Otsutsuki. Mas isso só faz de você mais um nativo. Urashiki saiu do Yomotsu Irazaka, sorrindo enquanto se dirigia a Madara. Eu sou Otsutsuki Urashiki, do mesmo clã de Kaguya. Senti o chakra da árvore divina e vim investigar. Devo dizer que é uma grande surpresa, nativo. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.